O cheiro antisséptico da clínica ficou impregnado nas minhas roupas quando tranquei a porta dos fundos. Os meus dedos procuravam as chaves na escuridão de outubro. 6 anos a trabalhar na Paws and Care Veterinary ensinaram-me a reconhecer a diferença entre uma noite rotineira e uma que mudaria tudo. Esta deveria ser rotineira. A minha filha Lily estava sentada no banco gasto perto da entrada, com a mochila aos pés, a rabiscar no caderno de trabalhos de casa sob a luz fraca da segurança. Aos 9 anos, ela tinha passado mais noites nesta clínica do que a maioria das crianças da sua idade, sendo paciente e compreensiva de uma forma que me deixava com um nó no peito de culpa. Ela merecia melhor do que uma mãe que não tinha dinheiro para pagar uma creche e que a levava para o trabalho durante os turnos da noite porque não tinha outra opção. Está quase pronto, querida. Chamei, organizando a papelada do dia. A minha melhor amiga e colega, Sarah Collins, tinha saído uma hora antes. O seu aceno alegre e a promessa de cobrir as rondas da manhã ainda estavam na minha mente. O som de pneus na gravilha fez-me olhar para cima. Um SUV preto entrou no estacionamento, os seus faróis cortando a escuridão. Tínhamos fechado há 20 minutos, mas as emergências não seguiam o horário comercial. Endireitei-me observando um homem sair do lado do motorista. Grande, imponente, vestindo um fato escuro que parecia fora de lugar na nossa modesta clínica de bairro. Ele carregava algo enrolado num cobertor, movendo-se com urgência em direção à porta. Eu já estava a pegar nas minhas chaves novamente antes que ele batesse. Estamos fechados, mas se for uma emergência, comecei a dizer. E então vi o sangue a ensopar o tecido que ele segurava. O cão do meu chefe, disse o homem, com a voz áspera de preocupação. Foi apanhado num tiroteio, ferimento de bala. O nosso veterinário habitual está fora da cidade e este era o lugar mais próximo. Fogo cruzado. A palavra pairou entre nós, carregada de implicações que eu não queria considerar. Mas o gemido do embrulho nos seus braços tomou a decisão por mim. Traga-o para dentro, eu disse, já a dirigir-me para a área de preparação cirúrgica. Lily, vá para a sala de descanso, por favor. Mãe, o cão vai ficar bem? A sua voz era baixa, preocupada. Ela herdara o meu coração mole por animais. Vou fazer tudo o que puder. O kit de emergência da Sarah deve ter o iPad dela. Podes ver alguma coisa até eu terminar. Lily juntou as suas coisas sem reclamar. Lançou um olhar preocupado para o animal a sangrar antes de desaparecer pelo corredor. O homem seguiu-me até a sala de exames, deitando o cão cuidadosamente sobre a mesa de aço. Um Golden Retriever, provavelmente com 3 ou 4 anos, com olhos inteligentes nublados pela dor. Qual é o nome dele? Perguntei, já avaliando o ferimento. Ponto de entrada no ombro, possivelmente ainda alojado no músculo. Duke, trabalhei rapidamente, administrando analgésicos e preparando-me para a cirurgia. O homem, que se apresentou apenas como Joseph, observava com uma intensidade que sugeria que já tinha visto ferimentos piores do que este em pessoas, provavelmente. Tentei não pensar em que tipo de empregador mantinha funcionários que falavam casualmente sobre tiroteios, que tinham cães que levavam tiros. Como é que isto aconteceu? Perguntei. Mais para preencher o silêncio do que porque esperava uma resposta honesta. Lugar errado, hora errada, respondeu Joseph. O patrão estava a sair de uma reunião de negócios. Uma organização rival achou que devia enviar uma mensagem. A minha mão parou por apenas um momento. Organização rival. Não foi um assalto aleatório ou um crime de rua. Foi algo organizado, algo perigoso. Mas Duke choramingou novamente e eu deixei o medo de lado. O cão precisava de mim. A cirurgia demorou 1 hora. A bala tinha ficado alojada no tecido muscular, passando a centímetros das artérias principais. Removi-a com cuidado, suturei a ferida e administrei antibióticos. Quando terminei, a minha bata estava salpicada de sangue e a exaustão tomava conta do meu corpo. Ele precisará ficar internado para observação, disse eu, lavando as mãos na pia. Não posso deixá-lo sair até ter a certeza de que não há nenhuma hemorragia interna que eu não tenha visto. Joseph acenou com a cabeça, pegando no telemóvel. Vou avisar o chefe. Ele se afastou, falando em voz baixa, de forma que eu não conseguia ouvir. Quando voltou, algo em sua expressão havia mudado. Avaliação, talvez. Aprovação. Fez um bom trabalho, disse ele. O chefe vai querer agradecer-lhe pessoalmente. Ele é exigente com o Duke. Não é necessário. A taxa pela cirurgia de emergência será paga na totalidade.
Mais uma compensação pelo seu trabalho fora do horário. Ele tirou um cartão de visita, em branco, exceto por um número de telefone. Ele entrará em contato. Peguei no cartão sem saber o que mais fazer. Joseph saiu pouco depois, prometendo voltar de manhã para buscar o Duque. Verifiquei o cão mais uma vez, satisfeito por ver que os seus sinais vitais estavam estáveis, antes de finalmente ir buscar a Lily à sala de descanso. Ela tinha lá adormecido no sofá, com o iPad apagado ao seu lado. Peguei-a ao colo, maravilhado, como sempre, com o quanto ela estava a crescer, como estava a ficar grande demais para eu carregar assim. Em breve, ela estaria pesada demais, velha demais. O pensamento trouxe uma lágrima inesperada aos meus olhos. No carro, Lily mexeu-se, piscando os olhos sonolenta. O cão está bem? Ele vai ficar bem, assegurei-lhe. Vamos ver como ele está amanhã. És muito boa no teu trabalho, mãe. A fé simples na sua voz fez a minha garganta apertar. Obrigada, querida. Enquanto conduzia por as ruas tranquilas de Boston, pensei no cartão de visita no meu bolso, no homem chamado Joseph e no seu empregador que inspirava uma lealdade tão óbvia, na palavra fogo cruzado, e no que significava viver num mundo onde essa era uma explicação casual. Pensei nas fotos na caixa de sapatos debaixo da minha cama. As que eu tinha mostrado a Lily inúmeras vezes. Fotos de um jovem de olhos escuros e sorriso fácil. Tiradas há 10 anos, quando o mundo parecia cheio de possibilidades, antes de ele desaparecer sem explicação, deixando-me grávida e sozinha. Lucas Valentasse, o único homem que eu já amei. O pai sobre quem a Lily perguntava com uma regularidade comovente, querendo saber por que ele tinha ido embora, se ele voltaria, se ele pensava nelas. Eu sempre dizia a mesma coisa. O teu pai nos amava muito, mas às vezes os adultos fazem escolhas difíceis. Isso não significa que ele não se importava. Era uma mentira cuidadosa. Uma que eu havia criado para protegê-la da verdade de que eu não sabia por que ele tinha partido. Porque 3 meses depois de ele desaparecer, eu descobri que estava grávida dele. Porque todas as tentativas de o encontrar não levaram a nada. Ele transferiu-se da Universidade de Boston a meio do semestre, mudou de número de telefone e não deixou endereço para correspondência. Era como se tivesse sido apagado da existência. Passei meses a tentar localizá-lo, até contratei um investigador privado que não podia pagar. Nada. Lucas Valentazzi simplesmente desapareceu. Então, fiz o que tinha de fazer. Terminei a minha licenciatura enquanto estava grávida. Trabalhei em turnos duplos para pagar a faculdade de veterinária. Construí uma vida para a Lily com pura determinação e empréstimos estudantis que ainda estaria a pagar quando ela se formasse no ensino secundário. A Sarah esteve presente durante tudo isso. A única amiga que não se afastou quando a minha vida se tornou complicada. Agora, a Lily tinha 9 anos, era inteligente e curiosa, e tão parecida com o pai que às vezes doía olhar para ela. Ela tinha os olhos dele, aquele mesmo castanho profundo que parecia ver tudo, o queixo teimoso dele, a mente rápida que absorvia informações como uma esponja. 3 dias após a cirurgia do Duque, um envelope chegou à clínica. Dentro estava o pagamento pelo procedimento, generoso o suficiente para me fazer verificar 2 vezes o valor. E mais uma coisa. Um convite impresso em cartolina creme grossa. Gala anual de caridade em benefício da Boston Animal Welfare Foundation. Fairmont CP Play Plaza. Traje preto opcional. Havia uma nota manuscrita dentro. A sua habilidade salvou a vida do Duke. Seria uma honra se você pudesse comparecer como meu convidado. Transporte e traje apropriados serão fornecidos. Traga a sua filha, se desejar. Ela não deveria ter que esperar sozinha enquanto a mãe trabalha. Não estava assinado, mas eu sabia de quem era. O chefe misterioso que valorizava o seu cão o suficiente para enviar Joseph correndo pela cidade em busca de atendimento de emergência. Parte de mim queria recusar, manter distância de qualquer mundo que produzisse homens que falavam casualmente sobre Crossfire. Mas a data era um sábado, e a Lily tinha pedido para ver o Duque, preocupada com o retriever de natureza doce que choramingava tão lamentavelmente na minha mesa de cirurgia. E, para ser honesta, a curiosidade falou mais alto. Quem era esse homem? Por que ele se importava o suficiente para me convidar para um evento de caridade? Mostrei o convite para Sarah durante o nosso intervalo para o almoço. Ela assobiou baixinho. O Fairmont, Jessica,
Isso é muito dinheiro. Você vai? Não sei. Parece estranho. Estranho como? Alguém está grato por teres salvado o cão dele. É um gesto simpático. O Joseph mencionou organizações rivais. Eu disse baixinho. Fogo Cruzado. Sarah. Acho que o dono do Duke pode ser. Eu parei, incapaz de dizer em voz alta. Dizer isso tornava tudo real. Tornava isso uma escolha que eu estava a considerar ativamente, em vez de algo que simplesmente tinha acontecido. A expressão da Sarah ficou séria. Achas que ele está ligado? Ligado? Uma palavra tão cuidadosa para o que ambas sabíamos que ela queria dizer. Talvez. Não sei. Provavelmente estou a pensar demais. Queres ir? Eu queria? A parte prática de mim sabia que devia recusar educadamente. Manter uma distância profissional, evitar envolver-me com alguém cujo cão foi baleado num tiroteio. Mas outra parte, a parte que estava adormecida há 10 anos, sentiu uma pequena faísca de curiosidade. Quando foi a última vez que me vesti bem, fui a um evento que não fosse uma função escolar da Lily? Quando foi a última vez que fiz algo só para mim? Talvez. Admiti que a Lily iria adorar. Ela tem sido tão paciente, passando todo o seu tempo livre aqui porque não tenho dinheiro para pagar uma babá. Então vai-se, insistiu Sarah. Uma noite não vai fazer mal e é para caridade. O que de pior poderia acontecer? Eu deveria saber que não devia fazer essa pergunta, mesmo que hipoteticamente. O universo tinha um senso de humor sombrio sobre essas coisas. O vestido chegou 2 dias depois, entregue no meu apartamento por um mensageiro. Seda vermelha escura, elegante sem ser ostensiva, com um casaco e sapatos combinando no meu tamanho exato. Dentro havia outro bilhete para sábado. Um carro irá buscá-la às 7. Ele sabia o tamanho do meu sapato, o meu endereço. A atenção aos detalhes deveria ter me deixado mais nervosa do que realmente deixou. Em vez disso, dei por mim a experimentar o vestido naquela noite, enquanto a Lily fazia os trabalhos de casa na mesa da cozinha. Pareces uma princesa, sussurrou ela quando saí do quarto. É exagerado, disse eu, olhando-me no espelho, mas não o tirei. Vamos mesmo a uma festa chique? Não é bem uma festa. É uma angariação de fundos para abrigos de animais. Alisei o tecido sobre as ancas. A Sarah ofereceu-se para vir conosco, para ajudar a tomar conta de ti. O rosto da Lily iluminou-se. Posso usar o meu vestido de Natal? O vestido de Natal dela era de veludo verde escuro, comprado em saldos em janeiro passado, porque era uma pechincha que não podíamos deixar passar. Com os seus caracóis escuros e os olhos do Lucas, ela ficaria linda. Sim, querida, podes usar o teu vestido de Natal. O sábado chegou com aquele tipo de claridade outonal que tornava Boston magnífica, toda dourada e com um ar fresco. Passei o dia ansiosa e com dúvidas, mas quando o carro chegou pontualmente às 7, elegante e preto, com um motorista profissional, a excitação de Lily era contagiante. A Sarah encontrou-nos no Fairmont, elegante num vestido cinzento que tinha pedido emprestado à irmã. Pronta para uma aventura? Perguntou ela, apertando a minha mão. O salão de baile era de tirar o fôlego. Lustres de cristal projetavam luz prismática sobre as mesas cobertas com toalhas creme e douradas. Mulheres em vestidos de grife misturavam-se com homens em smokings sob medida. Senti-me imediatamente deslocada. Uma veterinária em seda emprestada, fingindo pertencer à elite de Boston. Fica perto, murmurei para Lily, que estava de olhos arregalados para as decorações. Enormes arranjos de rosas brancas e galhos pintados de dourado criavam uma floresta de elegância. Encontramos a nossa mesa perto do centro da sala. Sarah conversando com os outros convidados enquanto eu tentava acalmar o meu coração acelerado. Isso tinha sido um erro. Eu não pertencia àquele lugar. Eu deveria pegar Lily e sair antes. Olha todos esses balões, exclamou Lily de repente, apontando para um conjunto de balões dourados de hélio flutuando perto do teto. Antes que eu pudesse impedi-la, ela escorregou da cadeira e correu entre as mesas, perseguindo os balões com a determinação obstinada de uma criança que avistou algo maravilhoso. Levantei-me rapidamente, pedindo desculpas aos nossos companheiros de mesa, e seguia pela multidão. Lily, volta aqui, chamei, tentando manter a voz baixa. Mas ela era rápida, zigue-zagueando entre os convidados com a agilidade da juventude. Perdia de vista por um momento, entrando em pânico.
E então a vi. Ela tinha parado, paralisada no lugar, olhando para um homem que conversava com um grupo de empresários. Alto, de ombros largos, vestindo um smoking que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal. Cabelo escuro com mechas grisalhas nas têmporas, queixo forte, um ar de autoridade que fazia todos à sua volta parecerem menores. Empurrei o último grupo de convidados e cheguei ao lado de Lily, agarrando a sua mão. Desculpa, comecei, olhando para o homem. Ela ficou entusiasmada com as decorações, e as palavras morreram na minha garganta. 10 anos de dúvidas, de buscas, de mostrar fotografias a Lily e contar-lhe histórias sobre o pai dela. 10 anos a construir uma vida sozinha. E lá estava ele, Lucas Valentasi, mais velho, mais duro, com rugas ao redor dos olhos que não existiam antes, mas inconfundivelmente ele. Os mesmos olhos escuros, a mesma presença que me atraiu a ele há uma década. Ele estava a olhar para Lily, o rosto a perder a cor ao reconhecer o que eu tinha visto no momento em que ela nasceu. Ela tinha os olhos dele, o queixo dele, a mesma maneira de inclinar a cabeça quando estava a processar algo novo. A Lily olhou dele para a foto que sem dúvida tinha memorizado da caixa debaixo da minha cama. Observei a compreensão surgir no seu rosto jovem. Observei-a juntar as peças do homem na foto e do homem que estava diante dela. Acho que és meu pai, disse ela, com voz clara e segura no silêncio repentino que se instalou à nossa volta. Os olhos de Lucas fixaram-se nos meus, com reconhecimento e choque a disputarem a sua expressão. A sala parecia prender a respiração. Eu não conseguia mexer-me, não conseguia falar, só conseguia ficar ali, segurando a mão de Lily, enquanto o meu passado colidia catastroficamente com o meu presente. O rosto dele empalideceu, ficando absolutamente sem cor enquanto me encarava. A mulher que ele abandonara, a filha que ele nunca soube que existia. O tempo se fragmentou. O barulho do salão de baile se transformou em um ruído branco. Lucas me encarava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O maxilar dele estava tão apertado que eu podia ver os músculos saltando sob a pele. O empresário com quem ele conversava desapareceu, sentindo a mudança na atmosfera. A tensão repentina que tornava o ar carregado e perigoso. Jessica. O meu nome surgiu áspero, incrédulo. Ele deu um passo à frente e depois parou como se uma barreira invisível o impedisse de se aproximar. Os seus olhos baixaram para Lily, que ainda segurava a minha mão, os seus pequenos dedos apertando os meus com cada vez mais força ao sentir que algo estava errado. Encontrei a minha voz, embora ela saísse mais firme do que eu me sentia. Devemos ir, Lily. Vamos, espera. A mão de Lucas estendeu-se, sem me tocar, mas bloqueando o nosso caminho. Por favor, espera. Não há nada a dizer. As palavras tinham gosto de cinza. 10 anos de questionamentos, de construir muros em torno da dor que ele causara. E ali estava ele, num smoking que provavelmente custou mais do que eu ganhei em 3 meses. Olhando para a nossa filha como se ela fosse um fantasma. Há tudo para dizer. A sua voz baixou. Urgente. Não aqui. Em algum lugar privado. Sarah apareceu ao meu lado com o rosto pálido, mas determinada. Jessica, talvez devesses ouvi-lo. Eu queria recusar. Queria pegar a Lily e fugir, assim como eu queria fazer há 10 anos, quando percebi que ele não voltaria. Mas os olhos de Lily estavam fixos em Lucas com uma intensidade que me causava dor no peito. Ela passou 9 anos a pensar no pai, a fazer perguntas que eu não podia responder. Ela não merecia ouvir qualquer desculpa que ele pudesse dar. 5 minutos, disse friamente. É tudo o que tens? Lucas acenou com a cabeça, alívio a passar pelo seu rosto. Ele apontou para a saída e notei pela primeira vez que Joseph estava por perto. A sua presença já não era coincidência. Ele sabia, quando trouxe o Duque à minha clínica, quando me viu a trabalhar, ele sabia exatamente quem eu era. Seguimos Lucas pelo salão de baile, Sarah atrás de nós, com uma mão protetora no ombro de Lily. As pessoas observavam-nos passar, a curiosidade evidente mesmo por trás dos sorrisos educados. Lucas levou-nos a um escritório privado ao lado do corredor principal, com painéis de madeira e elegante, claramente reservado para os hóspedes mais importantes do hotel. Uma vez lá dentro, ele fechou a porta e virou-se para nós. Sob a luz mais forte, pude ver as mudanças que 10 anos haviam esculpido em suas feições.
linhas mais duras ao redor da boca, fios prateados entremeados em seus cabelos escuros, um cansaço nos olhos que não existia no rapaz que eu amava. Você é o dono do Duque, eu disse, porque era mais fácil do que abordar a verdade maior que estava entre nós. Sim. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu me lembrava das noites em que estudávamos juntos, das manhãs preguiçosas de domingo no dormitório dele. Preciso explicar. Precisas de explicar por que desapareceste. A raiva rompeu a minha compostura cuidadosamente mantida. Porque mudaste de número, transferiste-te de escola, desapareceste sem dizer uma palavra. Eu estava grávida, Lucas, grávida de 3 meses. Quando finalmente aceitei que não ias voltar, o seu rosto ficou pálido. Tentaste contactar-me? Claro que tentei contactar-te. Minha voz se elevou e eu me forcei a respirar, ciente de que Lily nos observava com os olhos arregalados. Liguei para todos que me vieram à cabeça. Seu colega de quarto disse que você havia se transferido. O número dos seus pais estava desconectado. Era como se você tivesse sido apagado da existência. Eu não sabia. As palavras saíram estranguladas. Jessica, eu juro, eu não sabia que você estava grávida. Eu não sabia sobre... O seu olhar mudou para Lily, suavizando-se de uma forma que fez a minha garganta apertar. Sobre ela, por que te foste embora? A pergunta que eu me fiz 1000 vezes, deitada acordada à noite enquanto Lily dormia ao meu lado no nosso pequeno apartamento. Lucas moveu a mandíbula. O meu pai descobriu sobre nós, sobre a vida que eu estava a tentar construir, separada dos negócios da família. Ele me deu um ultimato. Voltar para casa e assumir o meu lugar na organização ou ser completamente excluído. Sem dinheiro, sem proteção, sem família. E se eu recusasse, ele fez uma pausa, com os olhos assombrados. Deixou claro que tu estarias em perigo. Que todas as pessoas de quem eu gostava se tornariam um risco. Então tu simplesmente foste embora. A amargura tingia cada palavra, sem explicações, sem me dar escolha. Eu tinha 22 anos e estava aterrorizada. A voz dele falhou. O meu pai não era um homem a quem se recusasse. As coisas que ele ameaçou fazer-te se eu não obedecesse. Ele abanou a cabeça. Pensei que se eu desaparecesse completamente, se não tivesses como entrar em contato comigo, seguirias em frente. Estarias segura. Segura? Eu ri, com um som áspero. Eu estava sozinha e grávida, trabalhando em 2 empregos para pagar a faculdade de veterinária, mal conseguindo sobreviver. Essa foi a segurança que você me deu. Sinto muito. As palavras soaram vazias, inadequadas. Se eu soubesse, teria mudado alguma coisa? Eu desafiei. Você teria desafiado o seu pai, ficado comigo, arriscado quaisquer consequências que ele ameaçasse? O silêncio me respondeu, e esse silêncio disse tudo o que eu precisava saber. A voz de Lily quebrou a tensão. Qual é o teu nome? Lucas agachou-se ao nível dela e via suas mãos a tremer ligeiramente. Lucas Valentasi. Eu sou a Lily. Ela observou-o com a franqueza que só as crianças possuem. Tu pareces-te com as fotos que a mãe me mostrou, de quando eras mais novo. O que é que a tua mãe te contou sobre mim? Lily olhou para mim, insegura. Eu acenei com a cabeça, dando-lhe permissão. Ela disse que você nos amava muito, mas que precisava ir embora, que não foi por causa de nada que eu fiz, porque eu ainda não tinha nascido. Ela disse, às vezes, os adultos fazem escolhas difíceis. Os olhos de Lucas se fecharam brevemente, e quando se abriram, estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Sua mãe estava certa. Eu a amava, eu a amo. E você? A voz dele falhou. És bonita, inteligente. Posso ver isso nos teus olhos. Tenho 9 anos, disse a Lily. Gosto de animais. Quero ser veterinária como a minha mãe quando crescer. 9? Repetiu Lucas, como se fosse uma oração ou uma maldição. 9 anos que perdi. Os primeiros passos, as primeiras palavras, os aniversários. Não podes fazer isso, interrompi, com voz severa. Não se pode lamentar a vida que se escolheu abandonar. Tu tomaste a tua decisão, Lucas. Escolheste o império do teu pai em vez de nós. Ele levantou-se, ficando de frente para mim. Tens razão, eu fiz isso. Fiz a escolha errada, Jessica, e me arrependo disso todos os dias desde então. Mas não posso mudar o passado. Só posso... O som de vidro se quebrando o interrompeu. Num momento, estávamos numa conversa tensa.
No momento seguinte, a janela atrás da secretária de Lucas explodiu para dentro. Reagi por instinto, agarrando Lily e puxando-a para trás de mim, enquanto Lucas se atirava para a frente, cobrindo-nos com o seu corpo. Mais vidros choviam e senti o sussurro de algo a passar por cima de nós, rápido demais para ver. O peso de Lucas pressionava-me, os seus braços envolviam Lily e a mim, protegendo-nos do perigo. Eu não conseguia processar tudo. Fique abaixada, ele ordenou, sua voz transformando-se de suplicante para autoritária em um piscar de olhos. Joseph irrompeu pela porta, arma em punho, seguido por dois outros homens que eu não tinha notado no evento. Atirador, prédio nordeste, um deles relatou com seriedade. Errou por centímetros. Tire-os daqui, Lucas ordenou. Saída dos fundos, usem o meu carro. Segurança total. E você, chefe, eu vou atrás. Levem-nas para um lugar seguro agora. Tentei processar o que estava a acontecer, enquanto Joseph me puxava para me levantar, com um aperto firme, mas cuidadoso. Sarah agarrou Lily, que ficara em silêncio devido ao choque. Fomos conduzidos para fora do escritório por um corredor de serviço que eu não sabia que existia. Lá embaixo, que parecia descer para sempre. A garagem debaixo do hotel estava mal iluminada, cheia de carros caros que brilhavam sob as luzes fluorescentes. Joseph nos direcionou para um SUV preto, à prova de balas, pelo aspecto de sua construção reforçada. Ele abriu a porta traseira, praticamente nos empurrando para dentro. Lily se pressionou contra mim, tremendo. Mãe, o que está a acontecer? Não sei, querida. Envolvia nos meus braços com o coração batendo forte. Mas estamos bem, estamos seguras. Sarah deslizou para o lado de nós, o rosto tenso de medo. Jessica, isto é loucura. Precisamos de chamar a polícia. Nada de polícia. Lucas apareceu no veículo, respirando com dificuldade. Havia sangue manchando o seu smoking, embora eu não pudesse dizer se era dele. Eles não podem ajudar com isto. Alguém acabou de atirar em nós, eu disse, sentindo a histeria invadir a minha voz. Na minha filha, na sua, na Lily. Eu sei. A sua expressão era sombria. É por isso que vocês precisam de vir comigo, as duas. Não é seguro para vocês irem para casa. Você está louca? Não vou a lugar nenhum com você. Vou levar a minha filha para casa, chamar a polícia e eles vão matá-lo. A franqueza de Lucas cortou o meu pânico. Jessica, as pessoas que acabaram de tentar eliminar-me viram-te a ti e a Lily comigo em público, onde todos puderam testemunhar a nossa ligação. Vão usar isso contra mim. Usar-te contra mim? Usar-nos como? Mas eu já sabia. Já tinha visto filmes suficientes, lido notícias suficientes, reféns, vantagens, pessoas inocentes apanhadas no fogo cruzado de guerras que não compreendiam. Por favor, a voz de Lucas suavizou-se. Sei que não tens motivos para confiar em mim. Sei que não tenho o direito de pedir isso, mas deixe-me protegê-la. Deixe-me manter Lily em segurança enquanto descobrimos quem ordenou o ataque e neutralizamos a ameaça. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei, dias, talvez semanas. Mas tenho recursos, lugares que são completamente seguros. Você ficará confortável. Terá tudo o que precisa, exceto a nossa liberdade. Concluí com amargura. Exceto o risco de ser assassinada pelos meus inimigos. Ele cerrou os dentes. Não vou pedir desculpa por querer mantê-la viva. Sarah tocou no meu braço. Jessica, acho que ele tem razão. Alguém acabou de tentar matá-la. Seja lá no que ele esteja envolvido, agora faz parte disso, quer queira, quer não. Olhei para Lily, para o seu rosto pálido e olhos assustados, e senti o peso de escolhas impossíveis a esmagar-me. Ir com Lucas e entrar num mundo que eu passei 10 anos a evitar ou recusar e arriscar que quem disparou aquele tiro tentasse novamente com melhor pontaria. Se fizermos isso, eu disse lentamente, se formos contigo, preciso de respostas. Respostas reais, não a versão editada que acabaste de me dar. Preciso saber exatamente em que tipo de perigo estamos e por quê. Lucas acenou com a cabeça. Tu as terás. Todas as respostas que quiseres, juro. E a segurança da Lily vem em primeiro lugar, acima de tudo. Acima de ti, acima do teu negócio, acima de qualquer vingança que alguém tenha contra ti. Concordo. E preciso de contactar a minha clínica. A Sarah precisa de cobrir os meus turnos. Os meus pacientes precisam de cuidados.
Eu trato disso, interrompeu a Sarah. Não te preocupes com o trabalho. Apenas mantenha Lily em segurança. Abracei-a brevemente, tirando força da sua presença. Então olhei para Lucas, para o homem que partiu o meu coração e me deixou sozinha, que agora oferecia a proteção que eu não queria precisar. Para onde vamos? Para a minha casa em Brooklyn. É fortificada e privada. Ninguém entra sem passar por vários pontos de verificação de segurança. Ele subiu no banco do passageiro da frente e dirigiu-se ao motorista. Leve-nos para a propriedade. Ligue antes. Prepare a suíte de hóspedes. Quando o SUV saiu da garagem, segurei Lily com força e observei as luzes da cidade passarem rapidamente pelas janelas escurecidas. Em algum momento da última hora, a minha vida cuidadosamente construída desmoronou. A independência pela qual lutei tanto. A segurança que construí para a minha filha. Tudo desapareceu no espaço entre a pergunta inocente de uma criança e uma bala disparada através do vidro. Lucas virou-se no banco, os seus olhos escuros encontrando os meus. Eu falei sério, Jessica. Nunca deixei de te amar. E morrerei antes de deixar alguém magoar a nossa filha. A nossa filha. Ele reivindicou-a com essas duas palavras. Reconheceu o vínculo que a biologia e o abandono não podiam apagar. Parte de mim queria gritar com ele e exigir que explicasse como o amor podia coexistir com a deserção. Mas a Lily estava a não ouvir. E eu prometi a mim mesma, anos atrás, que não a envenenaria contra o pai. Não importa o quanto ele me magoou, apenas mantenha-nos em segurança, disse eu baixinho. É tudo o que peço agora. Ele acenou com a cabeça. E algo passou entre nós, frágil e hesitante. Não era perdão, nem reconciliação, mas talvez o primeiro passo para a compreensão. O caminho à nossa frente era escuro e incerto, cheio de perigos que eu não sabia nomear e escolhas que eu não estava pronta para fazer. Mas por esta noite, por este momento, estávamos vivos. Lily estava segura nos meus braços e Lucas sentava-se entre nós. E qualquer ameaça que espreitasse nas sombras. A mansão emergiu da escuridão como algo saído de um romance gótico, toda em pedra e portões de ferro que se abriram silenciosamente quando o nosso comboio se aproximou. Câmaras de segurança acompanhavam os nossos movimentos, discretas, mas inconfundíveis para quem soubesse procurá-las. Apertei Lily contra mim, sentindo o seu cansaço transparecer no seu corpo trêmulo. É grande, sussurrou ela, a sua voz fraca contra os bancos de couro. É temporário, assegurei-lhe. Embora eu não tivesse mais certeza de nada, a propriedade se estendia por vários hectares em Brookline, afastada da estrada principal por uma estrada sinuosa ladeada por árvores que formavam uma barreira natural contra olhares curiosos. O edifício principal tinha 3 andares de pedra clara com janelas altas que brilhavam sob os holofotes. A arquitetura clássica misturava-se com recursos de segurança modernos, criando um efeito que era ao mesmo tempo elegante e semelhante a uma fortaleza. Joseph estacionou perto da entrada principal, onde 2 homens de fato escuro aguardavam. Lucas saiu primeiro falando baixinho com eles antes de abrir a minha porta. Ele estendeu a mão para me ajudar a sair e eu hesitei apenas por um instante antes de aceitar. A palma da sua mão estava quente, com calos que eu não me lembrava de ter visto há 10 anos. A suíte azul está pronta, informou um dos guardas. A senhora Romano preparou bebidas e petiscos. Lucas cerrou os dentes ao ouvir o nome, mas acenou com a cabeça. Obrigado, Michael. Diga a ela que precisaremos de roupas para uma menina de 9 anos e sua mãe. Suspiros. Ele olhou para mim com ar interrogativo. Posso providenciar minhas próprias roupas, disse friamente. Não é seguro voltar para o seu apartamento agora. Seu tom era paciente, mas firme. Por favor, Jessica, deixa-me tratar dos detalhes. Eu dei-lhe o tamanho da Lily e o meu, odiando a necessidade, odiando a perda de controle que toda essa situação representava. Seguimos Lucas através de pesadas portas duplas, até um hall de entrada que me tirou o fôlego, apesar da minha determinação em permanecer impassível. Pisos de mármore, uma escadaria ampla, obras de arte que provavelmente custaram mais do que o meu salário anual. Riqueza exibida com o tipo de confiança que vem de gerações de dinheiro e poder. Por aqui, Lucas conduziu-nos pelas escadas, por um corredor decorado com o que eu suspeitava serem pinturas originais. Parou diante de uma porta perto do fim, abrindo-a para revelar uma suíte que poderia acomodar 2 vezes todo o meu apartamento.
2 quartos ligados por uma área de estar decorada em tons de creme e cinza suave. Janelas grandes davam para os jardins dos fundos, embora cortinas pesadas pudessem ser fechadas para a privacidade. Uma casa de banho visível através de outra porta tinha uma banheira e um chuveiro separado. Há um telefone ao lado da cama, explicou Lucas, apontando para a mesa de cabeceira. Diz que 0 para a cozinha, 1 para a segurança, 2 para os funcionários domésticos. Precisam de alguma coisa? Peçam. O que eu preciso é ir para casa, disse eu. Mas o protesto soou fraco até aos meus ouvidos. Lucas foi até as janelas, verificando se as fechaduras estavam trancadas. De manhã conversaremos. Vou explicar tudo, responder a todas as suas perguntas, mas esta noite vocês dois precisam descansar. Ele virou-se para Lily, que o observava com curiosidade cansada. Está com fome? Com sede? Ela balançou a cabeça, aproximando-se de mim. Estou cansada. Então durma. Você está segura aqui, prometo. Ninguém passa pelos portões sem a minha permissão, e há guardas em todas as entradas. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou. Jessica, sei que não confias em mim. Tens todos os motivos para não confiar, mas eu falei a sério. Protegerei vocês duas com a minha vida. Depois que ele saiu, ajudei Lily a vestir o pijama que tinha sido preparado. Algodão macio que lhe servia perfeitamente. Alguém tinha previsto as nossas necessidades com uma precisão inquietante. A senhora Romano, quem quer que fosse, tinha pensado em tudo, desde produtos de higiene pessoal até chinelos. Mãe, estamos mesmo em perigo? Perguntou Lily, enquanto eu a aconchegava na cama enorme. Sentei-me ao lado dela, alisando os seus cachos escuros do rosto. Ainda não sei todos os detalhes, mas Lucas parece achar que alguém pode tentar nos magoar porque nos viu juntos. Porque ele é meu pai. A palavra ainda soava estranha, demasiado real após anos de explicações abstratas. Sim, porque és filha dele e pessoas más podem tentar usar isso contra ele. Ele é uma pessoa má? A pergunta que eu vinha evitando desde o momento em que o reconheci. Lucas era uma pessoa má? Ele nos abandonou. Escolheu o império criminoso do pai, em vez da vida que poderíamos ter construído juntos, mas também se colocou entre nós e a bala de um atirador. Providenciou essa proteção sem hesitar. A verdade era mais complicada do que bom ou mal. Acho que ele fez escolhas com as quais não concordo, disse com cuidado. Mas ele está a tentar manter-nos seguras agora. É isso que importa esta noite. Depois de a Lily adormecer, fiquei à janela, a olhar para o terreno escuro. Em algum lugar além daquelas paredes, alguém queria Lucas morto o suficiente para atirar nele num hotel lotado. E agora, Lily e eu estávamos presas no fogo cruzado de uma guerra que não compreendíamos. O meu telemóvel vibrou na minha bolsa. Sarah tinha enviado uma mensagem. Avise-me que está bem. Eu trato de tudo na clínica. Não se preocupe com o trabalho. Respondi. Estamos bem. Em segurança. Ligo amanhã. Uma batida suave na porta deixou-me tensa. Atravessei o quarto silenciosamente, espreitando pelo óculo antes de abrir a porta. Lucas estava no corredor, tendo trocado o smoking manchado de sangue por jeans escuros e uma camisola cinzenta que o faziam parecer mais jovem, mais parecido com o homem que eu conhecera na faculdade. Podemos conversar? Perguntou ele. Só por alguns minutos. Saí para o corredor, fechando a porta quase completamente atrás de mim, para que as nossas vozes não acordassem Lily. Seja rápido. Ele passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto familiar de frustração. Preciso explicar sobre esta noite, sobre quem pode ter nos atacado. Nós, quer dizer, você. Eles estavam atacando você, Lucas. Lily e eu fomos apenas danos colaterais. Não. A voz dele era aguda. Assim que eles viram você comigo, viram Lily, vocês se tornaram alvos. É assim que funciona. A família é uma vantagem, Jessica. A tríade do Dragão Verde tem tentado expandir-se para o território que a minha família controla. Esta foi a jogada deles, mostrar que podiam chegar até mim em qualquer lugar. Tríade do Dragão Verde. O nome parecia algo saído de um filme. Estás a dizer-me que estamos em perigo por causa de uma organização criminosa devido a algo que a tua família fez? A minha família controla certas operações em Boston há 3 gerações. Importação, exportação, negócios legítimos misturados com outros menos legítimos. A tríade quer entrar e está disposta a intensificar a violência para conseguir o que quer. Ele encostou-se à parede,
com o cansaço evidente nas rugas ao redor dos olhos. Quando o meu pai morreu, há 2 anos, eu herdei tudo. O negócio, os inimigos, as obrigações. Podias ter ido embora, não podia? O seu riso era amargo. Achas que funciona assim? Que eu poderia simplesmente demitir-me, entregar o meu aviso prévio e ir trabalhar num emprego normal? Estou nisto para o resto da vida, Jessica. A única saída é a morte. A honestidade direta arrepia-me. Então, por que me convidaste para aquela gala? Por que arriscaste expor-nos aos teus inimigos? Porque eu não sabia que tu existias. Ele olhou-me nos olhos com firmeza. Quando o Joseph trouxe o Duke à tua clínica, ele fez isso por iniciativa própria. O nosso veterinário habitual não estava disponível e o Duke estava a morrer. O Joseph tomou uma decisão. Ele informou que tinha encontrado um veterinário habilidoso, competente e discreto. Ele não mencionou o teu nome e eu não perguntei. O convite foi um agradecimento, nada mais. Até que a Lily se aproximou de ti e anunciou que eras o pai dela na frente de metade da elite de Boston. Esfreguei as têmporas, sentindo uma dor de cabeça a surgir atrás dos olhos. Isto é uma loucura, Lucas. Toda esta situação é uma loucura. Eu sei. Ele aproximou-se e sentiu o cheiro da sua colônia. Algo caro que ainda trazia notas do aftershave de cedro que ele usava na faculdade. Mas agora estamos nisto. E preciso que confies que consigo lidar com isto. Já contactei a liderança da tríade e propus uma reunião para discutir os termos. Termos? Eles tentaram matar-te esta noite e eu vou responder adequadamente. Mas existem protocolos, regras, mesmo neste mundo. Eles fizeram a sua jogada, demonstraram a sua capacidade. Agora vamos negociar. Eu ofereço-lhes algo que eles querem mais do que o meu território. E eles recuam. E se não recuarem, a sua expressão endureceu, revelando vislumbres do homem em que ele se tinha tornado, alguém muito mais perigoso do que o rapaz que eu amava. Então eu elimino a ameaça permanentemente. A maneira casual como ele disse isso fez-me sentir um arrepio na espinha. Quer dizer, matá-los? Quero dizer, proteger a minha família por todos os meios necessários. Construí esta organização com base em estratégia e inteligência, não em violência desnecessária. Mas não hesitarei em defender o que é meu. O que é meu? Ele continuava a usar essa frase, reivindicando a propriedade de Lily e de mim com a mesma confiança com que provavelmente reivindicava tudo o resto na sua vida. Não somos suas, Lucas. Não pode fazer essa afirmação após 10 anos de ausência. É a mãe do meu filho. Isso faz com que seja minha responsabilidade protegê-la, quer goste ou não. Ele levantou a mão quando eu abri a boca para protestar. Não estou a reivindicar a posse de si como pessoa, Jessica. Estou a afirmar um facto. No meu mundo, a família é tudo. E tu e a Lily são a minha família, quer aceites isso ou não. Eu queria discutir para manter a raiva que me sustentou durante 10 anos a criar a Lily sozinha. Mas o cansaço estava a vencer, e a realidade era que precisávamos da proteção dele agora. O orgulho não iria parar uma bala. Quanto tempo? Perguntei, exausta. Quanto tempo até podermos ir para casa? Não sei. Dias, talvez uma semana. Preciso confirmar quem ordenou o ataque. Garantir que eles entendam as consequências de atacar-te novamente e tomar providências para a segurança contínua. Ele fez uma pausa. A outra coisa que deve saber. Estou a fazer um teste de DNA. Minhas costas enrijeceram. Achas que estou a mentir sobre Lily ser tua? Não, olha para ela, Jessica. Ela tem os meus olhos, as minhas feições. Sei que ela é minha. Sua voz suavizou-se, mas preciso de uma confirmação oficial para fins legais. Se algo acontecer comigo, quero que ela esteja protegida. Isso significa documentação, direitos de herança, fundos fiduciários. Ela merece a segurança que o meu nome pode proporcionar. O raciocínio prático fazia sentido, mas ainda assim doía. Tudo bem, faça os seus testes, mas não espere que eu de repente o receba na vida dela como se os últimos 10 anos não tivessem acontecido. Não espero. Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Mas estou a pedir a oportunidade de conhecê-la, Jessica. De ser o pai dela, não apenas o homem nas fotografias que lhe mostraste. Vais dar-me isso? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações que eu não estava pronta para desvendar. A Lily merecia conhecer o pai. Merecia o relacionamento que eu sempre lhe disse que ele queria,
se as circunstâncias permitissem. Mas deixar o Lucas entrar na vida dela significava deixá-lo entrar na minha, significava perdoar o abandono que eu nunca tinha processado completamente. Veremos, disse eu finalmente. Prove que pode manter-nos em segurança. Prove que não é apenas a culpa ou a obrigação que o faz preocupar-se de repente com uma filha que não sabia que existia até esta noite. Então conversaremos sobre o papel que pode ter na vida dela. Ele acenou com a cabeça, aceitando os termos condicionais. A suíte tem tudo o que precisa. Se achar que falta alguma coisa, use o telefone. A senhora Romano administra a casa. Ela está com a minha família há 20 anos. Pode confiar nela. Depois que ele saiu, voltei para o quarto onde Lily dormia, seus cachos escuros espalhados sobre os travesseiros brancos, sua respiração profunda e regular. Ela parecia tranquila, inocente, inconsciente do perigo que agora assombrava sua existência. Eu construí uma vida protegendo-a das duras realidades do mundo. E em uma noite, todas aquelas paredes cuidadosamente construídas desmoronaram. Deitei-me ao lado dela, olhando para o teto, a mente a repassar tudo o que tinha acontecido. A gala, o reconhecimento, o tiro, as revelações de Lucas sobre o crime organizado e as obrigações familiares. A maneira casual com que ele aceitou que a violência poderia ser necessária para nos proteger. Esta não era a vida que eu tinha planeado. Esta não era a existência segura e previsível que eu tinha trabalhado tanto para construir. Mas, ao ouvir a respiração de Lily e sentir a segurança das portas trancadas e dos guardas armados do outro lado, tive de admitir uma terrível verdade. Pela primeira vez em 10 anos, não me sentia sozinho. A luz do sol da manhã penetrava pelas cortinas, mais suave do que eu esperava, dadas as circunstâncias. O peso de Lily pressionava o meu lado, para onde ela se tinha mudado durante a noite, buscando conforto mesmo durante o sono. Fiquei imóvel, catalogando os sons desconhecidos desta casa, o zumbido distante de atividade que sugeria que a casa já estava lá acordada e a funcionar. Uma batida suave chamou a minha atenção. Afastei-me cuidadosamente do abraço de Lily e caminhei até a porta, abrindo-a para encontrar uma mulher mais velha com cabelo cinzento penteado num elegante coque. Ela usava um vestido preto simples e sapatos sensatos, com uma expressão calorosa, mas profissional. Bom dia, menina Turner. Sou a senhora Romano, a administradora da propriedade. Trouxe o pequeno almoço e algumas opções de roupa para si e para a sua filha. Ela apontou para um carrinho ao seu lado, carregado com pratos cobertos e sacos de compras. Obrigada, mas não precisava. O Sr. Valentaci foi bastante insistente. Ela empurrou o carrinho para dentro com falta de prática. Ele mencionou que a sua filha tem 9 anos. Selecionei várias roupas confortáveis, nada muito formal. Meninas em crescimento precisam de praticidade. Observei-a preparar o pequeno almoço na mesa da sala de estar com a competência que vem de anos a gerir casas. Há quanto tempo trabalha para o Lucas? Há 20 anos, desde antes do falecimento do pai dele. Aqui, ela serviu café com mãos firmes. Eu o vi crescer de um jovem impulsivo para alguém que leva suas responsabilidades a sério. Ele tem boas intenções, mesmo quando seus métodos são pouco convencionais. A diplomacia cuidadosa sugeria que ela sabia muito mais do que jamais diria. Você sabia sobre mim? Sobre Lily? A senhora Romano olhou diretamente nos meus olhos. Só ontem à noite. Mas eu sabia há anos que algo o assombrava. Alguma escolha da qual ele se arrependeu. Talvez fosse você. Ela dirigiu-se para a porta. Ele pediu que você e a Lily almoçassem com ele ao meio-dia, se estiverem à vontade. Os estábulos ficam atrás da casa, caso a sua filha queira ver os cavalos. Há um pônei chamado Caramel, que é bastante dócil. Depois que ela saiu, acordei a Lily e tomamos o pequeno almoço num silêncio confortável. A comida estava excelente, muito além da rotina habitual de torradas e cereais que mantínhamos em casa. Fruta fresca, bolos quentes, ovos preparados exatamente como a Lily gostava. Alguém tinha prestado atenção a detalhes que eu nem tinha partilhado. Podemos mesmo ver os cavalos? Perguntou a Lily, com os olhos brilhantes de esperança, depois de comerem e se vestirem. Revirei as roupas que a Sr. Romano tinha providenciado e encontrei jeans e camisolas macias do tamanho da Lily, além de opções semelhantes para mim. Tudo servia perfeitamente, um fato que deveria ter me incomodado mais do que realmente incomodou. Aventuramo-nos a descer as escadas 1 hora depois, seguindo as instruções da Sra. Romano em direção aos fundos da casa.
O terreno se estendia mais do que eu havia percebido na escuridão da noite anterior. Gramados cuidadosamente mantidos davam lugar a jardins e, por fim, a estábulos construídos com a mesma pedra clara do edifício principal. Uma jovem vestida com roupa de equitação olhou para cima quando nos aproximamos, com um sorriso genuíno. Você deve ser a Lily. O Sr. Valentazzi mencionou que talvez quisesse conhecer o Caramel. O pônei em questão era um animal castanho robusto, com olhos inteligentes e um temperamento dócil. O rosto de Lily iluminou-se quando a tratadora lhe mostrou como acariciar o nariz dele, explicando sobre cavalos com a paciência de alguém que realmente amava o seu trabalho. Fiquei para trás, observando a alegria da minha filha e tentando conciliar este mundo com o perigo que Lucas havia descrito. Guardas armados patrulhavam o perímetro discretamente, mas aqui no estábulo, tudo parecia tranquilo, normal até. Ela é linda com ele. A voz de Lucas veio de trás de mim e virei-me para encontrá-lo vestido casualmente com jeans e um suéter escuro, parecendo mais acessível do que quando estava de smoking ou de fato manchado de sangue. Natural com animais como a mãe dela. Não faça isso. Mantive a voz baixa, ciente da presença de Lily por perto. Não finja que a conhece com base na genética e em 10 minutos de observação. Tens razão. Ele moveu-se para ficar ao meu lado, mantendo uma distância cuidadosa. Não a conheço, mas gostaria de conhecê-la, se me deixares. Observei a Lily a dar caramelo e fatias de maçã sob a supervisão do tratador. Ela perguntava constantemente por ti quando era mais nova. Onde está o papá? Por que é que ele foi embora? Ele pensa em nós. Esgotei as maneiras de explicar a tua ausência sem fazer de ti o vilão. Eu sou o vilão, Jessica. Na tua história, na história dela, eu sou o pai que não estava presente. O homem que escolheu outra coisa em vez da família. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Mas estou aqui agora e estou a pedir uma oportunidade para ser melhor. Para estar presente. Por quanto tempo? Até surgir a próxima ameaça? Até a tua organização exigir algo que entre em conflito com a paternidade? Eu encarei-o de frente. O que acontece quando ser pai atrapalha os seus negócios, Lucas? O que você escolherá então? Ele cerrou os dentes. Eu escolheria diferente agora. Não posso mudar o passado, mas posso controlar o meu futuro. O nosso futuro, se você me der essa chance. Antes que eu pudesse responder, Lily gritou: Mãe, olha, a Caramel gosta de mim. Nós duas nos viramos para observá-la. E naquele momento, vi uma emoção genuína no rosto de Lucas. Não a máscara controlada que ele usara no hotel ou durante as suas explicações cuidadosas na noite anterior, mas um desejo genuíno de se conectar com a filha que ele nunca conhecera. Ela é notável, disse ele baixinho. Corajosa, gentil, curiosa. Tu a criaste bem. Eu a criei sozinha, corrigi, mas as palavras não tinham calor. A raiva era exaustiva, e eu estava cansada há muito tempo. Passamos mais uma hora nos estábulos antes de voltarmos para casa. Lucas tinha contratado uma tutora para ajudar a Lily nos trabalhos escolares, garantindo que ela não ficasse para trás durante a nossa estadia inesperada. Uma mulher de meia-idade chamada Patrícia chegou com materiais e um entusiasmo paciente que conquistou a Lily imediatamente. Enquanto a Lily estudava, Lucas convidou-me para o seu escritório, um espaço masculino de madeira escura e couro que cheirava a livros antigos e aquela mesma colônia de cedro. Ele apontou para uma cadeira confortável antes de se sentar atrás da secretária. Quero explicar como as coisas funcionam, começou ele. Não a versão suavizada, mas a verdade. Mereces entender o que implica proteger-te. Acenei com a cabeça, preparando-me para quaisquer revelações que viessem. A minha família opera em Boston há 3 gerações, começando pelo meu avô, que imigrou da Itália após a guerra. Ele construiu negócios legítimos, mas também controlava certas operações que ficavam fora do radar oficial. Importação, exportação, distribuição de mercadorias que nem sempre eram legais. Lucas falava com naturalidade, como se estivesse a discutir o tempo, em vez do crime organizado. O meu pai expandiu o império, diversificou os investimentos, criou uma rede que abrangia tudo, desde a construção civil até ao transporte marítimo e discotecas, e tu herdaste tudo isso quando ele morreu. Sim, juntamente com os inimigos que ele fez, os territórios que conquistou, as obrigações que criou. Ele abriu uma pasta na secretária
e mostrou-me fotografias e documentos que eu não consegui processar completamente. A tríade do Dragão Verde tem se expandido para territórios tradicionais de famílias italianas em toda a costa leste. Eles querem acesso aos nossos portos, às nossas redes de distribuição. Tem pressionado famílias menores, absorvendo as suas operações através de intimidação e violência. E acham que podem intimidar-te. Estão a tentar. Ontem à noite foi o primeiro passo deles, demonstrando que podiam chegar até mim em qualquer lugar, mas calcularam mal ao fazer a tentativa onde tu e a Lily podiam ser vistos. A sua expressão endureceu. No meu mundo, a família é sagrada. Atacar o filho de um homem é cruzar uma linha que convida à retaliação. Eu absorvi isso, tentando entender as regras de um jogo que nunca quis jogar. Então, o que acontece agora? Solicitei uma reunião com a liderança deles. Ela acontecerá esta tarde em território neutro. Oferecerei concessões a eles, território que eles podem ter sem derramamento de sangue. Em troca de deixar minha família imediata intacta, ele olhou nos meus olhos com firmeza. Isso inclui você e Lily. E se eles recusarem, então lembro a eles por que minha família mantém o poder há 70 anos. Não apenas através da violência, mas através do pensamento estratégico e da disposição de proteger o que é nosso a qualquer custo. A maneira casual com que ele discutiu a violência potencial me deixou arrepiado. No entanto, não pude negar a segurança que o seu poder proporcionava. Será que vai funcionar? A negociação? Provavelmente. Eles deixaram a sua posição clara. Eu deixarei a minha. Chegaremos a um entendimento que permita que ambas as organizações lucrem sem mais conflitos. Ele levantou-se e foi até a janela. Mas há outra coisa que precisa saber. Os resultados do teste de DNA chegaram esta manhã. Fiquei sem fôlego. Foi rápido. Tenho recursos que aceleram essas coisas. A Lily é minha, oficialmente confirmado com 99,9% de certeza. Ele virou-se para mim. Já comecei a tratar da papelada para estabelecê-la como minha herdeira legal, com fundos fiduciários e direitos de herança que a protegerão, independentemente do que acontecer comigo. Está a agir muito rápido. Perdi 10 anos, Jessica. Não vou desperdiçar mais nenhum dia. A intensidade dele fez o escritório parecer menor. Também estou a providenciar segurança para a sua clínica, para a Sarah, para qualquer pessoa ligada a si. Não serão danos colaterais no meu mundo. A ideia da Sarah envolvida neste pesadelo causou-me pânico. Ela não merece isto. Ela tem sido nada além de solidária. E agora está em perigo por minha causa. Ela está segura. Tenho pessoas a vigiá-la desde ontem à noite. Ninguém vai tocá-la. Ele aproximou-se. A sua presença era avassaladora na sala silenciosa. Precisas de entender uma coisa. Todas as pessoas importantes para ti são importantes para mim agora. Não como moeda de troca, não como peões, mas como extensões da minha família. Eu protejo a família, mesmo a família que conheces há menos de 24 horas. Mesmo assim, ele estendeu a mão lentamente, dando-me tempo para me afastar, e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Os seus dedos permaneceram na minha bochecha, quentes e gentis. Sei que não confias em mim. Não deves, dado tudo o que fiz e não fiz. Mas estou a pedir-te que tentes deixar-me provar que vale a pena confiar em mim desta vez. O ar entre nós parecia carregado de possibilidades não ditas. 10 anos de raiva e mágoa lutavam com a atração inegável que nunca morrera completamente e que voltou à vida sob o seu toque. Eu dei um passo para trás, precisando de distância para pensar com clareza. Concentrar-me em manter a Lily segura. Tudo o resto pode esperar. A decepção passou rapidamente por seu rosto, mas foi rapidamente mascarada. Claro, a segurança dela é fundamental. O resto do dia passou numa estranha domesticidade que parecia surreal e confortável ao mesmo tempo. A Lily terminou as aulas, entusiasmada com os métodos de ensino da Patrícia. Almoçamos num jardim de inverno ensolarado. Lucas fez perguntas cuidadosas sobre os interesses de Lily, os seus amigos, as suas matérias favoritas. Ele ouviu com atenção genuína, arquivando informações sobre a vida da sua filha com o mesmo foco que provavelmente aplicava às estratégias de negócios. Liguei para Sarah durante um momento de silêncio, assegurando-lhe que estávamos bem, que Lucas estava a lidar com a situação. Ela parecia aliviada, mas preocupada, prometendo administrar a clínica pelo tempo que fosse necessário.
Ele é mesmo o pai de Lily? Ela perguntou baixinho. Sim, o teste de ADN confirmou esta manhã. E tu? Como estás a lidar com o facto de o ver novamente? Não tinha uma resposta que fizesse sentido. Ainda não sei. Pergunta-me quando isto acabar. Ao fim da tarde, Lucas regressou da sua reunião com a tríade. Encontrou-me na biblioteca a vasculhar prateleiras cheias de primeiras edições e volumes raros. A tensão nos seus ombros sugeria que as negociações tinham sido difíceis. Está feito, disse ele sem preâmbulos. Aceitaram os meus termos. Tu e a Lily estão fora dos limites, declarados família sob a minha proteção. Eles entendem as consequências de violar esse acordo. Um alívio tomou conta de mim. Então, podemos ir para casa. Ainda não. Dá alguns dias para garantir que eles honrem a sua palavra. Mas sim, em breve poderás voltar à tua vida. Ele serviu-se de uma bebida de um decantador de cristal. Os seus movimentos eram controlados, a menos que prefiras ficar. O convite pairou entre nós, carregado de implicações. Por que ficaríamos? Porque a Lily merece conhecer o pai. Porque esta casa é mais segura do que o teu apartamento. Porque ele parou, tomando um longo gole. Porque estou a pedir-te que me des uma oportunidade de fazer parte das vossas vidas de uma forma significativa. Observei-o. Este homem que partiu o meu coração e agora oferecia proteção e conexão. Como seria isso, Lucas? Tu a fazer parte das nossas vidas enquanto diriges uma organização criminosa. A Lily ter um pai que resolve problemas com violência. Parece-lhe equilíbrio. Como ensiná-la que o mundo é complicado, que pessoas boas às vezes fazem escolhas moralmente ambíguas por motivos certos. Ele pousou o copo. Não vou mentir para a nossa filha sobre quem sou ou o que faço, mas posso mostrar-lhe que estou a tentar ser melhor, construir algo legítimo para ela herdar, em vez de apenas poder e perigo. A nossa filha, ele continuava a afirmar essa ligação, e cada vez parecia um pouco menos chocante. Ela já te ama, admiti. Ela passou a tarde a falar sobre como foste paciente ao explicar sobre cavalos. Como sabias exatamente qual livro ela gostaria na biblioteca? Estás a tornar-te real para ela, não apenas o pai fantasma das fotografias. E tu? A voz dele baixou. Estou a tornar-me real para ti novamente? A pergunta exigia uma honestidade que eu não estava pronta para dar. Nunca deixaste de ser real, Lucas. Esse era o problema. Passei 10 anos a tentar odiar-te e não consegui. Estava com muita raiva, muito magoada, muito ocupada a criar a nossa filha para te desprezar adequadamente. Dirigi-me para a porta, precisando de escapar da intensidade do seu olhar. Mas também não estou pronta para perdoar-te. Ainda não. Eu posso esperar, disse ele calmamente. Sou paciente quando é necessário. Naquela noite, deitada ao lado de Lily na cama enorme, pensei sobre paciência e perdão e a complicada realidade de amar alguém que causou uma dor terrível. Lucas já me destruíra uma vez com a sua ausência. Deixá-lo voltar às nossas vidas arriscava uma nova destruição. Diferente, mas potencialmente mais devastadora. Mas ver a alegria de Lily por conhecer o pai. Ao ver Lucas transformar-se na presença dela de uma autoridade fria num pai gentil, comecei a questionar-me se alguns riscos valiam a pena, se algumas relações mereciam segundas oportunidades. Por mais cauteloso que fosse, o telefone seguro na minha suíte tocou às 3 da manhã, tirando-me de um sono agitado. A voz de Lucas soou tensa, com uma urgência controlada. Pega na Lily e encontra-te comigo na sala de pânico. Agora, não faças perguntas, apenas anda. Não perdi tempo com medo. Anos como mãe solteira ensinaram-me a agir primeiro e pensar depois. Peguei Lily da cama, envolvendo-a num cobertor, enquanto ela murmurava protestos sonolentos. Mãe, o que está a acontecer? Fica quietinha, querida. Precisamos de ir para um lugar seguro. A sala de pânico ficava exatamente onde Lucas me mostrara durante a nossa visita inicial, escondida atrás do que parecia ser um armário de roupa de cama. A porta pesada se abriu quando me aproximei, revelando Lucas e Joseph lá dentro. Ambos armados, ambos com expressões que fizeram meu estômago revirar. A tríade quebrou o acordo. Lucas disse sem preâmbulos, puxando-nos para dentro. A porta se fechou com um chiado pneumático. As fechaduras se engataram automaticamente. Eles violaram o perímetro. 3 veículos, aproximadamente 15 homens armados.
Segurei Lily com mais força, sentindo-a tremer contra mim. Você disse que eles aceitaram seus termos. Disseste que estávamos seguros. Eu estava errado. A admissão custou-lhe caro. Eu podia ver isso nos seus ombros rígidos. Eles nunca tiveram a intenção de honrar a trégua. Era uma tática para ganhar tempo enquanto posicionavam recursos para um ataque coordenado. Através dos monitores que revestiam uma parede, eu assisti às imagens de segurança mostrando homens em roupas escuras avançando pelo terreno. Tiros foram disparados, flashes breves iluminando a escuridão. Os guardas de Lucas responderam ao fogo a partir de posições fortificadas, mas os atacantes continuaram avançando com precisão disciplinada. Quanto tempo podemos aguentar? Perguntou Joseph, estudando as telas com avaliação profissional. O tempo suficiente. Lucas dirigiu-se a um armário de armas, verificando a munição com deficiência prática. Chamei reforços. 20 minutos, talvez menos. 20 minutos pareceram uma eternidade, vendo homens morrerem naquelas telas. Afastei Lily dos monitores, pressionando o rosto dela contra o meu ombro. Não olhe, querida. Apenas mantenha os olhos fechados. Ela acenou com a cabeça contra mim, as pequenas mãos apertando a minha camisa. Lucas percebeu, sua expressão suavizando brevemente antes de endurecer novamente. Eles não vão entrar. Esta sala foi construída para resistir a ataques prolongados. Mas quando o meu pessoal chegar, vai ficar barulhento. Por que estão a fazer isto? Eu perguntei. O que poderia valer este nível de violência? Controle, território, vingança por supostas ofensas que remontam a gerações. Ele verificou a sua arma. Movimentos mecânicos. E agora a vantagem. Eles sabem sobre a Lily, sobre ti. Acham que levar a minha família me forçará a entregar as minhas operações. Então, isto é culpa minha. Se eu não a tivesse levado àquela gala... Não. Lucas me interrompeu com firmeza. Esta é a escolha deles, a escalada deles. Não és responsável pelas ações de homens violentos, Jessica. O edifício tremeu quando algo explodiu lá fora. A Lily choramingou e eu cantei baixinho para ela. Uma velha canção de embalar que a minha mãe me cantava. O Lucas observava-nos com dor estampada em cada linha do seu rosto. Desculpa, disse ele baixinho. Pensei que poderia proteger-vos sem isto. Calculei mal o desespero deles. Poupa-me as desculpas. Apenas leva-nos a sair daqui com vida. Os 15 minutos seguintes passaram num silêncio intenso, quebrado apenas por tiros e pelos comentários constantes de Joseph, baseados nas imagens das câmaras de segurança. Os guardas de Lucas mantinham as suas posições, causando baixas, mas os atacantes continuavam a avançar com determinação suicida. Então, de repente, a maré mudou. Novos veículos apareceram nos monitores, reforços chegando com força avassaladora. Os soldados da Tríade se viram presos entre os guardas da propriedade de Lucas e novos combatentes que se moviam com precisão militar. É o Anthony, disse Lucas com alívio visível. Meu conselheiro. Ele trouxe todos. A batalha terminou tão rapidamente quanto começou. Os atacantes sobreviventes recuaram, deixando corpos espalhados pelo terreno antes imaculado. Lucas esperou mais 10 minutos, confirmando que tudo estava bem antes de abrir a sala de pânico. A senhora Romano encontrou-nos no corredor com a sua expressão normalmente composta tensa de preocupação. Os quartos de hóspedes estão seguros. Preparei chá e algo calmante para a criança. Obrigada. Seguia, demasiado entorpecido para sentir qualquer coisa além da gratidão por Lily estar ilesa. Lucas ficou para trás, coordenando a limpeza e os reforços de segurança com eficiência implacável. Ao amanhecer, o terreno não mostrava qualquer vestígio da violência que ali ocorrera. Os corpos foram removidos, as cápsulas das balas recolhidas, e os danos na paisagem já estavam a ser reparados. A máquina da organização de Lucas funcionava com uma eficácia perturbadora. Encontrei-o no seu escritório, a olhar para os relatórios com olhos vazios. Quantos? Perguntei da porta. 4 dos meus mortos, 7 feridos. A Tríade perdeu 11. Ele pousou os papéis. Perdas inaceitáveis para ambos os lados. O que acontece agora? Agora respondo de uma forma que eles não podem ignorar ou descartar. A sua voz era fria, sem o calor que eu vislumbrei na semana passada. Eliminarei a liderança deles, destruirei a infraestrutura deles e enviarei uma mensagem de que atacar a minha família leva à destruição total. A discussão casual sobre assassinato deveria ter me horrorizado.
Uma semana atrás teria, mas ver homens armados invadirem a casa onde a minha filha dormia recalibrou o meu senso de violência aceitável. Quero ir embora, eu disse baixinho. Isso não é sustentável, Lucas. Viver assim, constantemente sob ameaça, à espera do próximo ataque. A Lily merece melhor do que crescer numa zona de guerra. Achas que partir te torna mais segura? Ele levantou-se contornando a secretária. Eles agora sabem de ti, Jessica. Partir apenas remove a minha proteção sem eliminar a ameaça. Então, o que estás a sugerir? Que fiquemos aqui indefinidamente? Que a Lily cresça atrás de portões e guardas armados, sem nunca conhecer uma vida normal? Estou a sugerir que me deixes eliminar a ameaça permanentemente. Dê-me tempo para desmantelar as operações da Tríade, para garantir que eles não tenham recursos e liderança para nos ameaçar novamente. Ele estendeu a mão para as minhas e eu deixei-o segurá-las. Uma semana é tudo o que preciso, e então você escolhe. Ficar aqui, onde posso proteger vocês duas, ou voltar para a sua vida com medidas de segurança em vigor. Mas não faça a escolha agora, não enquanto estiver aterrorizada e exausta. Espere até que o perigo imediato tenha passado. Retirei as minhas mãos. Preciso de falar com a Sarah, verificar a clínica. Preciso de algo normal para me ancorar antes que enlouqueça. Ele acenou com a cabeça, apontando para o telefone na sua secretária. Use a minha linha, é segura. A Sarah atendeu ao segundo toque com a voz pesada de sono. Jessica, está tudo bem? Defina bem, disse com humor amargo. Estamos vivas. Isso conta para alguma coisa. Eu vi as notícias. Várias vítimas em uma propriedade em Brookline, embora não estejam divulgando o endereço. Foi isso? Sim. As pessoas sobre as quais Lucas alertou decidiram que as negociações não estavam indo rápido o suficiente. Eu afundei na cadeira de Lucas, de repente incapaz de ficar de pé. Sarah, eu não sei o que fazer. Parte de mim quer pegar Lily e fugir o mais longe possível. Mas Lucas diz que isso só nos torna alvos mais fáceis. Ele provavelmente está certo, ela disse com cautela. Por mais que eu odeie admitir, Jessica, você está a lidar com o crime organizado. As regras normais não se aplicam. Talvez ficar sob a proteção dele até que a situação se estabilize seja a atitude mais inteligente. Quando é que você se tornou da equipa do Lucas? Quando percebi que ele a manteve viva até agora? Olha, eu não confio nele. Acho que ele é perigoso e provavelmente fez coisas terríveis. Mas ele claramente se preocupa contigo e com a Lily. Isso conta para alguma coisa nesta situação. Conversamos por mais 20 minutos. A Sarah me atualizou sobre as operações da clínica e me garantiu que tudo estava sob controle. A normalidade dela me acalmou, me lembrou que existia um mundo além da violência e do medo. Depois de desligar, encontrei a Lily na biblioteca com a Patrícia, a resolver problemas de matemática como se o ataque da noite anterior nunca tivesse acontecido. A resiliência das crianças nunca deixa de me surpreender. Como é que ela está? Perguntou o Lucas, aparecendo ao meu lado tão silenciosamente que eu dei um salto. Melhor do que eu, admiti. Ela é adaptável de maneiras que eu já esqueci como ser. Observamos-la em silêncio. Esta filha que criamos, perdemos e reencontramos. Vou partir daqui a 1 hora, disse Lucas finalmente. Anthony e eu vamos reunir-nos com os nossos capitães para coordenar a resposta. Estarei fora a maior parte do dia. Tem cuidado, disse eu. As palavras saíram automaticamente. Ele olhou para mim com surpresa e algo mais. Algo mais caloroso. Estás preocupada comigo? Estou preocupada com o que acontecerá com a Lily se você morrer a brincar de jogos de guerra da máfia. Mas as palavras careciam de convicção. Em algum momento da semana passada, apesar de tudo, eu comecei a me importar com Lucas Valentaci novamente. Não com o rapaz que eu amava na faculdade, mas com o homem complicado e perigoso em que ele se tornou. Eu voltarei, prometeu ele. Eu sempre volto. O dia passou com uma lentidão agonizante. Patrícia manteve Lily ocupada com aulas e jogos. A senhora Romano garantiu que comêssemos apesar da falta de apetite. Eu andava de um lado para o outro na biblioteca, incapaz de me concentrar em qualquer coisa além da preocupação. A noite trouxe o regresso de Lucas, junto com um homem que eu não conhecia, alto, de cabelos grisalhos, com olhos perspicazes que avaliavam tudo. Lucas o apresentou como Anthony Pellegrini, seu conselheiro e braço direito. Senhora Turner, Anthony cumprimentou-me com cortesia à moda antiga.
Peço desculpa por nos encontrarmos nessas circunstâncias. O Lucas fala muito bem de si. A sério? Olhei para o Lucas, que teve a delicadeza de parecer ligeiramente envergonhado. Na verdade, fala constantemente. Tornou-se bastante tedioso. O humor seco de Anoni surpreendeu-me, fazendo-me esboçar um pequeno sorriso. Conheço o Lucas desde os 15 anos. Vi-o transformar-se de um rapaz imprudente num líder competente. Nunca o vi tão focado e determinado como nesta última semana. Você e a sua filha deram-lhe algo que vale a pena proteger, além do território ou do poder. A visão dos pensamentos privados de Lucas deixou-me inquieta. Qual é a situação? Perguntei, mudando de assunto. Sob controlo, respondeu Lucas. Identificamos a liderança local e as principais operações da tríade. Amanhã, atacaremos a infraestrutura deles simultaneamente. Em 48 horas, eles não terão mais recursos para ameaçar ninguém e a liderança não será mais um problema, disse Anthony delicadamente. Não pedi esclarecimentos. Preferia não saber alguns detalhes. Quando isso acabar, Lucas e eu precisamos ter uma conversa séria sobre o futuro, sobre o papel que ele desempenha na vida de Lily e quais são os limites. É claro que Lucas concordou prontamente. O que quer que decidas, eu respeitarei. Mas primeiro, deixa-me terminar isto. Deixa-me garantir que vocês dois estão realmente seguros. Naquela noite, depois que Lily adormeceu, fiquei na pequena varanda da suíte respirando o ar frio do outono. O terreno abaixo não mostrava nenhum vestígio da batalha que havia ocorrido horas antes. O mundo de Lucas funcionava com base nos princípios da negação plausível e da violência invisível. Problemas resolvidos antes que se tornassem de conhecimento público. Um som suave fez-me virar e encontrar Lucas na porta. Também não consegues dormir? Perguntou ele. Ainda há muita adrenalina a circular no meu corpo. Cruzei os braços à volta de mim. Esta não é a vida que imaginei quando vi a ecografia da Lily há 10 anos. Ser mãe solteira, sim. Dificuldades financeiras, com certeza, mas não isto. Não guardas armados, salas de pânico e homens a morrer nos monitores de segurança. Eu sei. Ele juntou-se a mim na grade, tomando cuidado para manter distância. Eu também nunca quis isso para ti. Se eu pudesse voltar atrás, mudaria as escolhas que fiz. Mas tu não podes, interrompi-o gentilmente. Nenhum de nós pode. Só temos que descobrir como seguir em frente a partir de onde estamos agora. E onde é isso, Jéssica? Onde estamos? A pergunta exigia uma honestidade para a qual nenhum de nós estava preparado. Ainda não sei. Pergunta-me quando as pessoas pararem de tentar matar-nos. Quando eu conseguir pensar com clareza, sem o medo a obscurecer todas as decisões, ele acenou com a cabeça, aceitando a não resposta. É justo. Mas, pelo que vale, ter-te aqui, ver-te com a Lily, fez-me perceber o que desisti há 10 anos. O que perdi por ter medo demais de lutar pelo que era importante. Não romantizes isto, Lucas. Não somos dois amantes desafortunados que se reencontram. Somos duas pessoas a lidar com uma situação impossível enquanto tentamos proteger uma criança. Eu sei, mas isso não significa que não possa esperar mais quando o impossível se torna apenas difícil. Ele tocou na minha mão brevemente, um toque quase imperceptível. Descansa um pouco. Amanhã será mais fácil. Duvidei disso, mas agradeci a mentira. Enquanto o observava voltar para o seu escritório para continuar a planear qualquer violência que o dia seguinte traria, perguntei-me se o perdão seria possível entre nós. Se a confiança poderia ser reconstruída a partir dos pedaços quebrados do abandono e da traição, se o amor, uma vez quebrado, poderia realmente ser curado. A resposta escapou-me, perdida a algures entre o medo e a esperança, entre a mulher que eu tinha sido e quem quer que eu estivesse ao tornar-me neste estranho mundo novo, onde o perigo e a segurança tinham a mesma cara. 3 semanas após o ataque, a vida tinha entrado num ritmo que parecia quase normal. A retaliação prometida por Lucas contra a tríade tinha sido rápida e abrangente, executada com o tipo de precisão que revelava décadas de experiência organizacional. Não pedi detalhes e ele não os revelou. Tudo o que eu sabia era que a ameaça tinha sido neutralizada. As operações da tríade em Boston foram desmanteladas e a sua liderança não era mais capaz de ameaçar ninguém. Comecei a voltar à clínica 3 dias por semana, acompanhada por uma equipe de segurança tão discreta que às vezes eu esquecia que eles estavam lá. Sarah me recebeu no meu primeiro dia, de volta com um abraço forte e perguntas que eu não conseguia responder completamente sobre o mês anterior.
Os pacientes receberam-me com a familiaridade confortável de uma clínica veterinária de uma cidade pequena. As suas preocupações com gatos doentes e cães idosos eram agradavelmente mundanas. Mas à noite eu ia para a propriedade de Lucas, uma decisão que tomei conscientemente, e não por necessidade. Lily florescera sob os seus cuidados, o seu cansaço inicial transformando-se em afeto genuíno. Ela agora chamava-o de pai sem que ele pedisse, e a alegria nos olhos de Lucas cada vez que ouvia essa palavra fazia o meu peito doer. Esta noite foi diferente. Lucas tinha organizado algo especial, um evento de caridade no Fairmont, o mesmo hotel onde as nossas vidas se cruzaram de forma tão espetacular. A ironia não me escapou enquanto eu estava em frente ao espelho, ajustando o vestido de seda esmeralda que ele tinha enviado, seguindo o conselho da senhora Romano para evitar o previsível azul marinho. "Estás linda, mãe", disse Lily da sua posição na minha cama, onde supostamente estava a fazer o trabalho de casa, mas principalmente a observar-me, a preparar-me. "Achas mesmo?" Alisei o tecido sobre as ancas, ainda a ajustar-me a uma roupa que custava mais do que o meu orçamento mensal para compras de supermercado. "O pai também vai achar isso." Ela sorriu. A sua intenção de casamenteira era óbvia, mesmo com apenas 9 anos. Lucas tinha lhe dado essa confiança, essa segurança de saber que ambos os pais a queriam e se queriam um ao outro. Assustava-me a rapidez com que todos nos tínhamos adaptado a esta nova realidade. Uma batida na porta anunciou a chegada do próprio Lucas, deslumbrante num fato cinzento que realçava os seus ombros largos. Os seus olhos percorreram-me com apreço, fazendo com que um calor invadisse o meu corpo. "Estás deslumbrante", disse ele simplesmente. "Estás pronta?" Tão pronta quanto possível para regressar ao local do nosso primeiro desastre. Peguei no meu casaco e dei um beijo de despedida a Lily. A senhora Romano supervisionaria a sua rotina noturna com a eficiência gentil que se tornara reconfortante, em vez de intrusiva. A viagem até ao Fairmont passou num silêncio confortável. A mão de Lucas repousava sobre a minha, uma intimidade casual que desenvolvemos ao longo de semanas de jantares partilhados e conversas tranquilas depois de a Lily ir para a cama. Não tínhamos discutido o que estávamos a tornar-nos, preferindo deixar a relação evoluir sem pressão ou expectativas. O salão de baile parecia diferente das minhas memórias. Ou talvez eu estivesse diferente. Em vez de me sentir deslocada, movia-me pela multidão com Lucas ao meu lado, conhecendo colegas de trabalho e suas esposas com a compostura que aprendi ao observá-lo navegar por essas águas sociais. "Jessica", uma voz familiar fez-me virar-me e ver Sarah a aproximar-se, deslumbrante num vestido cinza que realçava a cor dos seus olhos escuros. Lucas convidou-me. "Espero que não se importe." "Importar-me?" Estou emocionada. Abracei-a, grata pela âncora da amizade neste mar de estranhos. "Está linda. Você também." Toda esta situação lhe cai melhor do que eu esperava. Ela olhou para Lucas, que estava envolvido numa conversa com um senador estadual. "Ele realmente se importa consigo, sabe? É óbvio para qualquer um que observe." Antes que eu pudesse responder, um homem aproximou-se do nosso grupo, de cabelos grisalhos e distinto, com o tipo de presença que chamava a atenção. Lucas enrijeceu quase imperceptivelmente ao meu lado, a sua mão encontrando a parte inferior das minhas costas num gesto protetor. "Lucas", o homem cumprimentou-o com fria civilidade. "Ouvi falar dos seus problemas com a tríade." "Um assunto infeliz, Franco." A voz de Lucas era cuidadosamente neutra. "Não esperava vê-lo aqui. Sou um defensor do bem-estar animal." Como qualquer pessoa, os olhos de Franco voltaram-se para mim, avaliando-me. "E esta deve ser a mulher que conquistou o solteiro mais cobiçado de Boston. Jessica Turner, se os rumores estiverem corretos." Algo no seu tom de voz deixou-me nervosa. A tensão de Lucas irradiava através do seu toque nas minhas costas. "Este é um evento social", disse ele baixinho. "Vamos mantê-lo assim." "Claro, eu só queria dar os parabéns pela sua nova situação familiar." "Uma filha, pelo que entendi. 9 anos." O sorriso de Franco não chegou aos olhos. Deve ser desafiador descobrir a paternidade tão inesperadamente. "Tem sido uma bênção", interrompi, sem querer deixar a ameaça sutil desse homem passar despercebida. "Lily é incrível, e Lucas tem sido maravilhoso com ela." Tenho a certeza de que a atenção de Franco voltou para Lucas. "Devemos conversar sobre negócios em breve."
Há assuntos do passado que precisam ser resolvidos. O teu pai e eu tínhamos um acordo que acredito que tens ignorado. Os acordos do meu pai morreram com ele. Lucas respondeu friamente. Eu conduzo as coisas de maneira diferente. Sim, eu percebi. Mais legítimo, mais cauteloso. Alguns diriam mais brando. As insinuações de Franco eram claras. Isso faz nos questionar se a vida doméstica enfraqueceu os seus instintos. A temperatura ao nosso redor pareceu baixar. Outros convidados perceberam a tensão. As conversas vacilaram quando a atenção se voltou para o nosso grupo. A mão de Lucas nas minhas costas pressionou levemente. Um sinal que eu havia aprendido significava que ele queria que eu me afastasse de um possível conflito. Se nos dão licença, disse Lucas suavemente. Prometi uma dança a Jéssica. Ele guiou-me em direção à pista de dança antes que Franco pudesse responder. Os seus movimentos eram controlados, mas urgentes. Quando estávamos rodeados por outros casais, ele puxou-me para perto, com o maxilar apertado por uma raiva reprimida. Quem é ele? Perguntei baixinho. Franco Caruso, um antigo associado do meu pai, que pensava ter influência permanente sobre as operações da família. A voz de Lucas era baixa, destinado apenas a mim. Ele tem pressionado por reuniões, tentando usar acordos passados para obter poder atual. Tenho recusado e ele não está a aceitar bem. Que tipo de acordos? Do tipo que envolvia práticas comerciais questionáveis e compromissos morais que o meu pai estava disposto a fazer. Eu não estou. Os seus olhos encontraram os meus. Eu falei sério quando te disse, Jéssica. Estou a fazer a transição das operações para a legalidade. Franco representa tudo o que estou a tentar deixar para trás. Ele será um problema? Provavelmente, mas nada que eu não possa lidar. Ele me puxou para mais perto, enquanto a música aumentava. Não vou deixar que ele ameace o que estamos a construir, nem a nossa família, nem o nosso futuro. A nossa família, o nosso futuro. Os pronomes possessivos pareciam menos chocantes cada vez que ele os usava. O que estamos a construir, Lucas? Perguntei, precisando de nomear a coisa indefinida entre nós. Algo real, disse ele simplesmente. Algo que vale a pena proteger, a menos que queiras algo diferente. A pergunta exigia uma honestidade que eu vinha evitando. Já não sei o que quero. Há um mês tinha a minha vida planeada. Mãe solteira, veterinária dedicada, apartamento pequeno e sonhos ainda mais pequenos. Agora estou a viver numa mansão, a usar vestidos de grife e a apaixonar-me pelo homem que partiu o meu coração há 10 anos. Apaixonar-me? Ele afastou-se ligeiramente para ver o meu rosto. Tempo presente. Não pareças tão presunçosa. Mas não consegui impedir o sorriso que se formava nos meus lábios. Estou apavorada, Lucas, de confiar em ti novamente, de Lily se magoar, deste mundo em que vives. Mas também estou mais feliz do que nunca. Isso é o que mais me assusta. Também me assusta, ele admitiu. Todas as manhãs acordo com a certeza de que vais perceber que mereces mais do que um ex-criminoso a tentar tornar-se honesto. Que vais levar a Lily e partir, e eu vou perder-vos aos dois novamente. A mão dele acariciou a minha bochecha. Mas estou a pedir-te para correres o risco mesmo assim, para nos dares uma chance real. Antes que eu pudesse responder, a música terminou e aplausos educados ecoaram pelo salão de baile. Lucas me levou para fora da pista de dança, com a mão ainda segurando a minha. Sara nos encontrou perto do bar, com uma expressão preocupada. Aquele homem que estava a falar com você antes, Franco alguma coisa, ele ficou observando vocês dois a noite toda. É assustador. Segui o olhar dela e vi Franco realmente a nos encarar do outro lado da sala, com uma expressão calculista. Um arrepio percorreu a minha espinha. Lucas diz que ele é um antigo colega que causa problemas. Ele parece o tipo de problema que não desaparece facilmente, observou Sara. Ela não estava errada. Durante a hora seguinte, Franco marcou presença através de uma intimidação subtil. Comentários casuais a conhecidos mútuos sobre o estilo de gestão de Lucas. Perguntas sobre a minha relação com Lucas que beiravam o inapropriado. Quando saímos do evento, os meus nervos estavam à flor da pele e a fúria controlada de Lucas era evidente em cada linha rígida do seu corpo. Ele vai escalar, disse Lucas durante a viagem de volta para casa. Aquela demonstração esta noite foi um aviso. Franco quer que eu saiba que pode chegar até mim. Chegar até a minha família quando quiser. O que vais fazer? Cuidar disso? Ele apertou a minha mão,
mas com cuidado, dentro da lei, se possível. Não vou dar a ele munição para usar contra mim. E não vou expor você e a Lily a perigos desnecessários. Na manhã seguinte, as intenções de Franco ficaram claras. Lucas recebeu um envelope contendo fotografias tiradas nas últimas 3 semanas. Eu saindo da clínica. Lily na sua nova escola. Nós dois nos jardins da propriedade. A mensagem era clara. Franco estava observando, documentando, ameaçando. Encontrei Lucas no seu escritório a olhar para as fotografias com uma expressão que me fez sentir grata por não ser Franco Caruso. Ele está a tentar intimidar-te através de nós, disse eu, afirmando o óbvio. Não vai funcionar. Lucas olhou para cima, com os olhos a arderem de determinação. Mas preciso de lidar com isto de forma diferente do que teria feito antes de ti e da Lily. Não posso simplesmente eliminar o problema através da força. Preciso de provas dos crimes dele, de uma vantagem para garantir que ele desista de vez, sem que isso se transforme numa guerra. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei, mas tenho recursos, pessoas que podem investigar as operações do Franco e encontrar o que preciso, disse ele, levantando-se e contornando a secretária. Enquanto isso, vou aumentar a segurança para ti, para a Lily e para a clínica. Não vou viver com medo novamente, protestei. Acabamos de passar por isso com a Tríade. Isto é diferente. Franco estava a jogar um jogo mais longo, usando informação e influência em vez de violência direta. Lucas pegou nas minhas mãos. Deixa-me proteger-te enquanto desmantelo a capacidade dele de nos ameaçar. Por favor, Jessica. A vulnerabilidade no pedido dele derrubou a minha resistência. Está bem, mas quero ajudar. A minha vida, a minha filha, o risco também é meu. Houve um entendimento entre nós, o reconhecimento de que agora éramos parceiros nisto, não apenas vítima e protetor. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos com toda a realidade complicada e confusa que isso implicava. 2 semanas depois de começar a investigar Franco Caruso, descobri que tinha um talento para a pesquisa que nunca soube que existia. Enquanto Lucas trabalhava nas suas redes e Anthony mobilizava investigadores profissionais, eu abordei o problema de um ângulo diferente, usando registros disponíveis publicamente e bases de dados jurídicas para rastrear os negócios legítimos de Franco. Encontraste alguma coisa, disse Lucas, aparecendo na biblioteca onde eu tinha espalhado documentos por 3 mesas. Já passava da meia-noite, mas era impossível dormir quando estava perto de ligar as peças. Franco é dono de 17 negócios em Boston, expliquei, apontando para o meu gráfico desenhado à mão. Restaurantes, empresas de construção, empresas de importação, todos legítimos à superfície. Mas olha para o padrão das aquisições. Tracei a linha do tempo com o dedo. Todas as propriedades que ele comprou nos últimos 5 anos pertenciam a pessoas que entraram com pedido de falência poucos meses depois de vendê-las para ele. Lucas estudou as minhas anotações, com uma expressão de compreensão surgindo em seu rosto. Ele está forçando-os a sair, criando pressão financeira, até que não tenham escolha a não ser vender abaixo do valor de mercado. Exatamente. E quando cruzei as informações com os registros do tribunal, 3 desses antigos proprietários entraram com queixas de assédio antes de desistir. 2 mencionaram ameaças contra familiares. Peguei outro documento. As queixas foram indeferidas por falta de provas, mas o padrão é claro. Franco constrói o seu império através de intimidação sistemática. Excelente trabalho, Jessica. O orgulho de Lucas era evidente, mas queixas de assédio não são suficientes para neutralizá-lo. Precisamos de provas de atividade criminosa, algo que interesse aos promotores federais. E quanto à evasão fiscal, sugeri. Essas empresas relatam perdas consistentes ano após ano, mas Franco mantém um estilo de vida que sugere uma renda significativa. De onde vem o dinheiro, se não for destas empresas supostamente falidas? Agora está a pensar como um procurador. Ele beijou a minha testa, um gesto casual de afeto que ainda fazia o meu coração acelerar. Vou pedir ao pessoal do Anoni para investigar os registros financeiros, ver se conseguimos encontrar provas de rendimentos não declarados ou lavagem de dinheiro. Durante a semana seguinte, a investigação intensificou-se. Anthony trouxe um contabilista forense que confirmou as minhas suspeitas sobre as finanças de Franco. Os negócios eram fachadas, canalizando dinheiro de operações ilegais, enquanto declaravam lucros mínimos para evitar impostos. Era elegante na sua simplicidade e absolutamente passível de processo judicial se conseguíssemos provar a intenção.
Enquanto isso, Franco continuava a sua campanha de ameaças sutis. Chegaram mais fotografias, mostrando Lily na escola, eu na clínica, comentários casuais de conhecidos em comum sobre como Boston poderia ser perigosa para famílias desprotegidas. A mensagem era sempre a mesma. Lucas não poderia nos manter seguros para sempre. Ele está lá a intensificar. Eu disse a Lucas uma noite, enquanto analisávamos o último envelope de fotos de vigilância. Estas são mais invasivas do que antes. Fotos mais próximas, locais mais detalhados. Eu sei, a voz de Lucas estava tensa com raiva controlada. Ele quer que eu reaja emocionalmente, para cometer um erro que ele possa explorar. Mas estamos perto, Jessica. O contabilista encontrou contas offshore ligadas à principal empresa de fachada de Franco. Com essa prova, podemos construir um caso forte o suficiente para que os promotores federais ajam. Quanto tempo? Dias? Talvez uma semana. Anthony está a coordenar com contactos no FBI, garantindo que as provas cheguem às pessoas certas. Ele puxou-me para perto, o seu abraço protetor e reconfortante. Prometi que trataria disso legalmente, sem violência desnecessária. Estou a cumprir essa promessa. A oportunidade surgiu inesperadamente. Franco, confiante na sua intocabilidade, cometeu um erro. Um dos seus capangas abordou uma empresária que a Sarah conhecia, uma mulher que tinha uma loja de artigos para animais perto da minha clínica. O capanga ameaçou a família dela, a menos que ela vendesse a sua propriedade ao Franco por uma fração do seu valor. E ao contrário das vítimas anteriores, ela gravou a conversa. A Sarah trouxe-a até mim e juntos levamo-la ao Lucas. A gravação era condenatória, uma prova clara de extorsão diretamente ligada à organização do Franco. Combinada com as provas financeiras de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, era exatamente o que precisávamos. Esta mulher é incrivelmente corajosa, disse-me Lucas depois de ouvir a gravação. Mas agora ela também está em perigo. Franco vai retaliar se descobrir que ela procurou as autoridades. Então, vamos protegê-la, disse com firmeza. Da mesma forma que você nos protege. Ela não vai sofrer por fazer a coisa certa. Lucas acenou com a cabeça, já tomando providências para a segurança. Ao vê-lo coordenar a proteção de uma estranha, ao vê-lo escolher o caminho legal em vez da violência conveniente, percebi o quanto ele havia mudado. Ou talvez o quanto eu havia aprendido sobre o homem que ele realmente era por trás da reputação perigosa. As prisões federais ocorreram numa quarta-feira de manhã. Agentes do FBI invadiram os negócios de Franco simultaneamente, apreendendo registros e prendendo funcionários importantes sob a acusação de extorsão, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. O próprio Franco foi levado de sua casa algemado. Sua fachada de respeitabilidade cuidadosamente construída desmoronou sob o peso das provas que ajudamos a reunir. Assisti à cobertura da notícia com Lily, que não compreendeu totalmente o que estava a acontecer, mas sentiu o meu alívio. "É aquele homem mau que estava a se incomodar-nos?" perguntou ela, apontando para as imagens de Franco sendo levado sob custódia federal. "Sim, querida, mas ele não pode mais incomodar ninguém. A polícia está com ele agora." Lucas juntou-se a nós, envolvendo-nos com os braços por trás. "Acabou", disse ele baixinho. "Os promotores têm provas suficientes para garantir que Franco passe a próxima década na prisão. A sua organização foi desmantelada, os seus bens congelados. Ele não é mais uma ameaça." "Conseguiste", disse eu, virando-me para o seu abraço. "Lidaste com isso exatamente como prometeste, legalmente, sem violência desnecessária." "Nós conseguimos", corrigiu ele. "A tua pesquisa, o contacto da Sarah, aquela mulher corajosa que gravou a extorsão, foi um esforço de equipa, Jessica. E isso prova algo importante." "O quê?" "Que posso agir de forma diferente. Que construir algo legítimo, baseado na lei e em provas em vez da força, funciona. É o que quero para o futuro da Lily, um negócio familiar do qual ela se possa orgulhar, não um império construído sobre o medo." As palavras comoviram-me mais do que eu esperava. Lucas estava a escolher um caminho diferente, não apenas para si mesmo, mas para a nossa filha, para a família que estávamos a formar. Naquela noite, depois de Lily ir para a cama, Lucas e eu sentamo-nos na biblioteca com Sarah e Anthony, comemorando a resolução bem-sucedida da situação com Franco. Sarah olhou para Lucas e para mim com olhos perspicazes.
Vocês dois percorreram um longo caminho desde aquela primeira noite no baile, observou ela. Jessica está menos apavorada. Lucas está menos intimidante. E a Lily tem dois pais que claramente a adoram. Foi uma longa jornada. Concordei. A minha mão encontrou automaticamente a de Lucas. Então, o que acontece agora? Perguntou Anthony. Com o Franco neutralizado e a tríade destruída, tens espaço para respirar, Lucas. É hora de tomar decisões sobre o futuro sem ameaças imediatas a forçar a tua mão. Lucas olhou para mim. A pergunta nos seus olhos era clara. Isso depende da Jessica, do que ela quer para a sua vida, para a vida da Lily. Deixei a minha posição clara. Quero-os aqui permanentemente, mas essa escolha pertence a ela. Todos os olhos se voltaram para mim, à espera de uma resposta que eu vinha evitando há semanas. Queria continuar esta nova vida estranha com o Lucas, aceitar o seu mundo, a sua proteção, o seu amor, ou voltar à independência que tinha lutado tanto para manter? A resposta surpreendeu-me com a sua clareza. Quero ficar, disse baixinho. Não porque tenho medo ou sou dependente, mas porque é aqui que pertencemos. A Lily merece conhecer o pai, e eu mereço uma segunda oportunidade para te amar. Não será sempre fácil e teremos de definir limites e expectativas. Mas sim, Lucas, quero construir uma vida contigo. A alegria na sua expressão era espontânea, transformando-o de uma autoridade perigosa no homem por quem me apaixonei há uma década. Ele puxou-me para perto, beijando-me com uma ternura que prometia futuro, família e eternidade. Sara limpou a garganta delicadamente. Acho que é a minha deixa para sair. Parabéns, seus malucos. Liga-me amanhã, Jessica. Depois que ela e Anthony partiram, Lucas e eu ficamos sentados num silêncio confortável, o braço dele em volta dos meus ombros, a minha cabeça no peito dele. Há algo que preciso de te dizer, disse ele finalmente, sobre os meus planos para o negócio. Olhei para ele. Que planos? Vou transferir tudo para operações legítimas nos próximos 2 anos. Hotéis, desenvolvimento imobiliário, empresas de importação que lidam apenas com mercadorias legais. Anthony vai gerir o desmantelamento das restantes empresas criminosas. Quando a Lily tiver 11 anos, ela vai herdar uma organização completamente limpa. A magnitude do que ele estava a oferecer me deixou sem fôlego. É um empreendimento enorme. Todo o teu império, tudo o que o teu pai e o teu avô construíram, não vale a pena perder-te a ti e a Lily. A sua voz era firme, segura. Passei 10 anos a construir poder e isso é vazio sem uma família com quem partilhá-lo. Quero que a Lily cresça orgulhosa do que fazemos, sem vergonha ou medo. Isso significa mudar tudo desde o início. Beijei-o colocando 10 anos de amor, perda e esperança naquele único contato. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, os seus olhos estavam escuros de desejo e algo mais profundo. Eu amo-te, Jessica Turner, ele disse. Eu te amei há 10 anos e te amo agora. Queres casar comigo? Não por causa da Lily, não por causa da segurança, mas porque és a única mulher com quem eu sempre quis passar a minha vida. O pedido foi imperfeito, espontâneo, totalmente sincero. Sim, sussurrei. Sim, Lucas Valentasi. Eu caso com você. O seu sorriso poderia iluminar a cidade inteira. Tínhamos desafios pela frente, ajustes a fazer, uma vida a construir a partir dos fragmentos dos erros do passado. Mas, pela primeira vez desde que ele desapareceu há uma década, acreditei no nosso futuro juntos. Acreditei que o amor, por mais quebrado que estivesse, poderia ser curado se tivesse a oportunidade. 6 meses depois de Lucas me pedir em casamento, estávamos no jardim da propriedade, onde os funcionários tinham transformado o local em algo mágico. Rosas brancas trepavam por treliças construídas especialmente para a ocasião. Pétalas de champanhe espalhadas por um corredor improvisado e assentos íntimos para os 40 convidados sugeriam uma celebração, em vez de um espetáculo. Eu usava um vestido de seda marfim que refletia a luz da tarde, elegante sem ser ostentoso. A Sara ajudou-me a escolher entre 3 opções que o Lucas me deu, com um entusiasmo contagiante ao declarar que eu era a noiva mais bonita que ela já tinha visto. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto a senhora Romano ajeitava o meu véu, oferecendo o tipo de apoio maternal que eu sentia falta desde a morte da minha mãe. Estás radiante, querida, disse ela com sinceridade.
O senhor Valentazzi anda de um lado para o outro desde o amanhecer. Nunca o vi tão nervoso. A ideia de Lucas nervoso fez-me sorrir. No mês desde o seu pedido de casamento, ele vinha transformando gradualmente as suas operações, transferindo empreendimentos criminosos para holdings legítimas, com a precisão metódica que aplicava lá tudo. Anthony gerenciava as complexas manobras legais, enquanto Lucas se concentrava em construir algo que Lily pudesse herdar sem vergonha. A minha clínica veterinária ampliada agora operava em uma instalação maior que Lucas havia comprado e reformado, completa com equipamentos de última geração e espaço suficiente para Sarah contratar mais 2 veterinários. A fundação que criamos juntos prestava cuidados gratuitos a animais resgatados em toda a cidade de Boston, realizando sonhos que eu achava impossíveis durante os meus anos de dificuldades financeiras. Mãe, estás tão bonita. Lily entrou na sala vestindo o seu vestido de menina das flores, uma confecção em tom champanhe que a fazia parecer mais velha do que os seus 9 anos. Os seus cachos escuros estavam presos num penteado elegante. Pequenas rosas brancas entrelaçavam-se no penteado. O pai está à espera lá fora. Ele diz que não acredita que vai casar contigo. Pai, ela chamava-o assim com tanta naturalidade agora. A relação entre eles ficava mais forte a cada dia. Lucas ensinava-lhe frases em italiano durante o pequeno almoço, ajudava-a com os trabalhos de casa à noite, lia histórias para ela dormir com vozes que a faziam rir. Ele estava presente de maneiras importantes, construindo memórias que a sustentariam por toda a vida. Estão todos aqui? Perguntei, verificando o meu reflexo uma última vez. Todos? Confirmou Sarah, aparecendo na porta com o seu próprio buquê. Como minha dama de honra, ela foi fundamental no planeamento deste casamento, insistindo em detalhes que honravam tanto o mundo de Lucas quanto as minhas preferências mais simples. O quarteto de cordas está pronto. Joseph está notavelmente elegante no seu smoking, e Anthony está a chorar desde o início da cerimônia. Enoni está a chorar. Isso surpreendeu-me. O conselheiro de Lucas projetava uma competência tão controlada. Aparentemente, ele é sentimental em relação a casamentos. Sarah sorriu. Quem diria? Vamos lá. Vamos casar-te antes que Lucas faça um caminho na relva. O jardim tinha sido transformado num santuário íntimo. Os convidados levantaram-se quando eu apareci, com rostos amigáveis e acolhedores. Os associados dos negócios legítimos de Lucas misturavam-se com os veterinários da minha clínica, a família de Sarah e os poucos amigos que mantive ao longo dos anos como mãe solteira. 2 mundos a fundirem-se em algo novo. Mas eu só via Lucas debaixo de um arco de rosas brancas, com uma expressão paralisada enquanto me observava aproximar-me. Ele usava um fato à medida que realçava os seus ombros largos, o cabelo escuro com toques de prateado nas têmporas. Aos 38 anos, ele havia amadurecido em sua autoridade, projetando confiança temperada pela humildade de segundas oportunidades. Anthony estava ao seu lado como padrinho, com os olhos realmente marejados. Joseph estava sentado na primeira fila com a senhora. Romano e Duke, o Golden Retriever cuja lesão inadvertidamente me reconectou com Lucas. A presença do cão parecia apropriada, uma lembrança das circunstâncias improváveis que nos trouxeram até aquele momento. Caminhei sozinha pelo corredor, sem ter um pai para me entregar, mas sem precisar de ninguém para transferir a propriedade. Este casamento foi minha escolha, feita livremente, nascida do amor e não da necessidade. Lily precedeu-me, espalhando pétalas com um toque teatral que fez os convidados rir. Quando cheguei ao Lucas, ele pegou nas minhas mãos e vi admiração nos seus olhos. Estás deslumbrante, sussurrou ele, com a voz embargada pela emoção. Tu também estás muito elegante, respondi, tentando aliviar a intensidade do momento. A cerimônia foi breve, oficiada por um juiz que Lucas conhecia através de conexões de negócios. Nós escrevemos nossos próprios votos, promessas que reconheciam nosso passado complicado enquanto abraçávamos nosso futuro. Jessica, Lucas começou, sua voz firme apesar da emoção que eu sabia que ele sentia há 10 anos. Cometi o pior erro da minha vida. Deixei-te quando deveria ter lutado por nós. Perdi o nascimento da nossa filha. Os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras. Perdi anos que nunca poderei recuperar. Mas estando aqui hoje, prometo-te isto. Nunca mais te deixarei. Protegerei-te a ti e a Lily com tudo o que tenho.
Construirei uma vida digna da tua confiança, um legado digno da nossa filha. Amar-te-ei através dos desafios e das alegrias, através das dúvidas e das certezas. Por todos os dias que me forem dados, tu e a Lily são a minha família, o meu propósito, a minha redenção. As lágrimas turvaram a minha visão quando comecei os meus próprios votos. Lucas, quando desapareceste há 10 anos, partiste algo em mim que eu pensava que não poderia ser reparado. Passei uma década a construir muros, a proteger a Lily e a mim mesma de mais sofrimento. Então voltaste à minha vida nas circunstâncias mais improváveis, e esses muros começaram a ruir. Mostraste-me que segundas oportunidades são reais, que o amor pode curar até as feridas mais profundas. Prometo confiar em ti com todo o meu coração, apesar da nossa história. Prometo construir esta vida juntos como parceiros, não como vítima e protetor. Prometo amar-te plenamente, completamente, com toda a força que me ensinaste que possuo. Hoje escolho-te, Lucas Valentasse. Não porque preciso de ti, mas porque te quero. Isso faz toda a diferença. O juiz declarou-nos casados e Lucas puxou-me para perto, beijando-me com uma ternura que prometia celebrações privadas. Mais tarde, os convidados aplaudiram. Lily gritou de alegria e Anthony definitivamente chorou. A recepção decorreu sem interrupções após a cerimônia. As mesas estavam dispostas no jardim, sob luzes que iluminariam a noite. Os funcionários circulavam com champanhe e aperitivos, enquanto os convidados se misturavam. O ambiente era descontraído, apesar do cenário formal. Sarah encurralou-me perto do bar, com uma expressão feliz e provocadora. Então, Sr. Valentassai, como é estar casada com o chefe do crime mais reformado de Boston? Estranho, maravilhoso, assustador, admiti. Pergunte-me novamente daqui a 1 ano, quando a realidade estiver estabelecida. Justo, mas pelo que vale a pena, nunca a vi tão feliz. Lucas é bom para si, Jessica. Ele torna-a corajosa de maneiras que você não era antes. Ela estava certa. Lucas desafiou-me a expandir-me além dos limites seguros que eu havia estabelecido, a arriscar a vulnerabilidade pela possibilidade de uma alegria maior. Juntos, estávamos a construir algo que nenhum de nós poderia ter alcançado sozinho. O jantar foi elegante, mas acessível. A senhora Romano superou-se com um menu que misturava as tradições italianas da herança de Lucas com a comida caseira americana que eu preferia. Seguiram-se brindes, com Anthony a falar eloquentemente sobre a transformação de Lucas. Sarah fez todos rir com histórias dos meus anos de maternidade solteira difícil. Então Lucas levantou-se com o copo erguido, os olhos fixos em Lily, que estava sentada à nossa mesa, no seu lugar de honra. Quero agradecer a todos por celebrarem conosco hoje, mas há uma pessoa que merece um reconhecimento especial. Lily, podes vir aqui? A nossa filha aproximou-se com curiosidade, e Lucas agachou-se ao nível dela, tirando uma pequena caixa de veludo. Quando casei com a tua mãe hoje, ganhei não apenas uma esposa, mas uma família. És minha filha em todos os aspectos que importam, Lily. Amo-te mais do que jamais imaginei ser possível amar, e prometo ser o pai que mereces, hoje e sempre. Ele abriu a caixa para revelar um colar delicado, um pequeno pingente de lírio em ouro branco. Esta é uma promessa minha para ti, que estarei sempre aqui, que podes contar comigo, que és amada além da medida. Lily jogou os braços ao redor do pescoço dele, o tipo de afeto espontâneo que as crianças dão livremente. Também te amo, pai, disse ela em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Não havia olhos secos no jardim. Quando a noite caiu e a dança começou, encontrei-me nos braços de Lucas, balançando ao som da música tocada pelo quarteto de cordas. As luzes da propriedade brilhavam calorosamente. Estrelas apareciam no céu. E a nossa filha dançava com Duke, fazendo todos rirem com o seu entusiasmo. Feliz? Lucas perguntou, o seu hálito quente contra o meu ouvido. Incrivelmente, admiti, embora nunca tivesse imaginado que a minha vida seria assim. Melhor ou pior do que os teus planos? Fingi pensar melhor. Definitivamente melhor. Embora me reserve o direito de reclamar quando o teu trabalho te mantiver até tarde ou quando a Lily decidir que quer entrar para a organização da família. Ela vai gerir hotéis legítimos e empreendimentos imobiliários, não empresas criminosas, lembrou-me ele com falsa seriedade. Uma carreira completamente diferente.
ainda assim intimidante. Ela tem os teus olhos e a tua determinação. Tenho pena de quem a subestimar. Ela tem a sua compaixão e a sua coragem. Juntas, ela será imparável. Ele beijou a minha têmpora. Obrigado, Jéssica, por me dar esta segunda oportunidade, por confiar em mim novamente com o seu coração. Eu sei o que isso lhe custou. Você mereceu, eu disse simplesmente. Todos os dias você merece. É isso que importa. Mais tarde, quando os convidados partiram e os funcionários limparam tudo, nós três nos sentamos nos degraus do jardim a observar as estrelas. Lily entre nós. O braço de Lucas em volta dos meus ombros. A minha mão na dele. Uma família forjada a partir de erros e milagres, de paciência e persistência. Isto é perfeito, Lily anunciou com a certeza da infância. Estamos todos juntos agora, para sempre e sempre. Para sempre e sempre. Lucas repetiu, olhando nos meus olhos com uma promessa que finalmente acreditei que ele cumpriria. Para sempre. Concordei, apertando a mão dele. O futuro se estendia diante de nós. Desconhecido, mas não mais assustador. Quaisquer que fossem os desafios, iríamos enfrentá-los juntos como a família que escolhemos ser. O amor não tinha sido suficiente há 10 anos, mas o tempo e o crescimento transformaram-no em algo mais forte, mais profundo, sustentável. Encontramos o nosso caminho de volta um para o outro, através de circunstâncias impossíveis e, desta vez, nada nos separaria. Este era o nosso começo, difícil e precioso, construído sobre bases de honestidade e compromisso que resistiriam a quaisquer tempestades que pudessem surgir.